Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Hoje em um dia diferente, né? Tradicionalmente fazemos o nosso programa segunda-feira, mas hoje, terça-feira, dia 12 de março de 2019, e o motivo é para lá de nobre, né? Porque na segunda-feira, ontem, a gente teve uma partida aqui em Muriaé do Nacional contra o América de Teófilo Otoni e felizmente pra gente foi com vitória do NAC 4-2, a gente vai falar tudo sobre essa partida, vai acompanhar os melhores momentos, vai acompanhar os gols e inclusive as entrevistas, né, do pós-jogo de tudo que aconteceu nessa goleada do Nacional por 4-2, num jogo pra lá de emocionante também. 3-0 no primeiro tempo, o América encostou fazendo 3-2 e o Nacional conseguiu fazer o gol do desafogo, o gol da vitória no 4-2 na segunda etapa. Vamos contar tudo sobre isso com comentários hoje pra lá de especiais. Temos aqui os nossos comentaristas, né, que vocês já estão acostumados, Fábio Braga e Zacarias Fernandes, e hoje com a participação, como eu disse, mais que especial, da Cristiane, né, que é a esposa do Fábio, ela que já participou da transmissão ontem do jogo, né, na Rádio Atividade AM, também na Rádio NAC, e hoje estará aqui no programa Esporte Atividade, dando pitaco sobre a arbitragem, para falar, ela não quer falar muito também sobre o jogo, mas eu vou colocar ela na fogueira para comentar sobre o jogo e também outros assuntos. Vamos falar de Campeonato Carioca, na sua Taça Rio chegando à terceira rodada, a vitória de virada do Botafogo sobre o Madureira nessa segunda-feira. Vamos falar também de Campeonato Mineiro do Módulo 1 e o Tombense, né, que vai chegando ao final da competição em situação complicada e, claro, cobertura mais do que especial sobre o Módulo 2 do Campeonato Mineiro, os resultados da rodada, a classificação atualizada, tanto a classificação oficial da federação, quanto a classificação que é atribuído todos os pontos já para as equipes que enfrentariam o tricordiano, né, que desistiu do campeonato. Enfim, temos muitos assuntos e sem mais delongas vamos começar o nosso programa, como sempre, cumprimentando os nossos comentaristas. E hoje vou começar do lado imediatamente à minha direita com o Fábio Braga. Fábio, muito boa noite a você. Muito boa noite, Silvério Machado, Zacarias, Cristiane. Prazer mais uma vez estar aqui na atividade. Mandar um abraço aí para a galera do grupo Portugal a Rir, do Fanáticos por Futebol, acompanhando o nosso programa através das WhatsApp. É um prazer ter vocês conosco e vamos falar de muito futebol, do futebol mineiro, né, do jogo do Nacional. Vamos falar aí também duas perdas irreparáveis, inclusive para o pessoal de Portugal, né, Eurico Miranda, dirigente do Vasco da Gama, que hoje faleceu, né? As nossas condolências à torcida do Vasco, aqueles que amavam o Eurico, aqueles que odiavam o Eurico Miranda, mas uma doença terrível o levou, muito jovem, 74 anos, que Deus o tenha em bom lugar, né? E que realmente possa essa doença um dia ser definitivamente debelada pela mão do homem, porque afinal de contas isso é realmente o que a gente deve desejar, né? Viver e viver plenamente. Agora, sobre o futebol, felizes demais por essa vitória do Nacional e muito que temos para falar aqui. Eu quero acreditar até que o Silvério também esteja feliz hoje com a vitória do Botafogo dele. Eu não estou muito feliz com a vitória do Cruzeiro, porque foi em cima do Tombense, o Tombense precisava vencer, né? E nós vamos ter aí uma semana cheia de futebol, tem Libertadores daqui a pouco, amanhã tem mais, enfim, coisas pra caramba pra gente conversar no programa de hoje. Tá certo, Fábio. Vamos cumprimentar então o Zacarias Fernandes. Muito boa noite a você, Zaca. Olá, Silvério. Um abraço a você, ao pessoal de casa, o nosso agradecimento sempre por nos assistir. E meu abraço de abertura, Silvério, vai para os guerreiros do Nacional, que mostraram valentia diante de um adversário que veio na intenção de incomodar, mas que, acima de tudo, teve que se curvar diante do Nacional, que estava disposto ao resultado positivo porque sabia da importância do mesmo. E os jogadores do Nacional se comportaram maravilhosamente bem em busca deste resultado. E este resultado certamente vai dar ao Nacional. Já deu ao Nacional 3 pontos a mais na tabela de classificação do Campeonato Mineiro do Módulo 2 e vai dar ao Nacional uma moral muito grande para o segmento dessa competição em busca do objetivo principal, que é a classificação para a fase de semifinal. Tá certo, e hoje vamos cumprimentar aqui a Cristiane. Ô Cris, muito obrigado por estar participando com a gente. Você está geralmente nos bastidores, né, aqui ajudando também, e hoje para frente das câmeras. Seja bem-vinda, pode ficar tranquila aqui, a gente não vai te pressionar muito, só você analisar taticamente as duas equipes ontem. Tava jogando em qual esquema? Brincadeira, Cris, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Silvério, boa noite, meu amigo Zaca, boa noite, Fábio, boa noite a todos que estão nos assistindo, né, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade, Silvério, né?
de me conceder aí para poder dar uns pitacos aí no futebol. É pitacos, entendeu? Beleza, não, mas com certeza, é muito útil e valorizando também a participação, né, da mulher no esporte, Zaca. Muito bem, e eu cometi o lápis, né, de não cumprimentar os meus companheiros, o Fábio Braga e a Cristiane, que no mês internacional da mulher está aqui enfeitando hoje o nosso programa. Bem lembrado, né? O mais maldoso ia falar, dormiu comigo, né? Vamos falar sério agora, gente. Lembrando que você que pode estar acompanhando, né, aí pelo Facebook, a nossa live, e também pelo nosso site Esporte, o Rede Atividade /TV Atividade, você pode participar conosco, né, ajudar a construir o programa Esporte Atividade de hoje, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 32 98859 6261. 32 988596261 é o telefone para você participar, deixar o seu nome e o nome de quem está acompanhando com você, porque no final do programa temos sorteio. E você que está acompanhando aí no Facebook, é mais fácil ainda. É só mandar um ok, um boa noite, um olá, porque o Facebook já tem, né, naturalmente o seu nome. Eu vou estar anotando e no final do programa a gente vai incluir para o sorteio. No programa de hoje, ao final do programa de hoje, na verdade, temos aí os nossos já tradicionais parceiros, né, oferecendo aí um almoço marmitex da Cozinha do Nery. Temos ainda uma ducha completa do Lavador do Saulinho, um carimbo do Rei dos Carimbos, um arrumadinho lá do Churrasquinho do Jacaré e ainda um cachorrão do Português. Portanto, você manda mensagem para o telefone 32 98859 6261 ou participa pelo Facebook, apenas dando um olá, uma boa noite, que a gente vai anotar a sua participação. Se quiser dar sua opinião, mandar sua pergunta, melhor ainda, pode ficar à vontade e ajudar a construir o programa Esporte Atividade de hoje, que começa efetivamente falando de Campeonato Carioca. E Zacarias Fernandes, o Botafogo, na segunda-feira, né, coincidentemente, no mesmo horário do jogo do Nacional, a gente nem estava aí pro Botafogo, acabou o jogo do Nacional. Alguém perguntou, e o Botafogo? Eu falei, não sei. Até onde eu vi estava empatando. Aí depois eu fiquei sabendo que tinha ganho. Mas foi uma vitória importante, né, Zacarias? Porque o Botafogo no Campeonato Carioca estava muito mal e se quiser ainda disputar o título da competição, precisa ganhar a Taça Rio, e a vitória de ontem contra o Madureira deixou o time aí um pouco mais tranquilo nessa disputa, nessa briga por uma vaga, pelo menos nas semifinais da Taça Rio por enquanto, Zaca. Olha, Silvério, é verdade. Ao descer após o jogo do Nacional contra o América, perguntei para alguém, né, e aqueles mais maldosos que viram só um pedacinho do jogo, falou assim, o Madureira ganhou de 1-0. Aí depois, um pouco mais embaixo, o outro consertou, falando, não, o Botafogo virou. O Sony Marini, né, um abraço aí para o Sony Marini, ele falou, não, o Botafogo venceu por 2-1. Mas foi uma vitória importante para o Botafogo em termos de pontuação, para não correr o risco de ficar lá embaixo no final da tabela. Agora, o Botafogo é preocupado com a taça, com a Copa do Brasil e também com a Sul-Americana, não está dando muita importância para esse campeonato carioca, não. Importante também dentro do jogo, é bom registrar, foi o gol marcado pelo Chiesa, né, que já vinha vivendo aí um momento sem marcar, e acabou marcando a favor das cores do Botafogo o gol que acabou dando a vitória ao Alvinegro Carioca diante do Madureira. O Botafogo foi melhor diante do Madureira, mas não conseguiu transformar a sua capacidade, melhor do que o adversário, em gols. E com isso a vitória de 2-1 foi apertada, mas foi justa. E o Botafogo que estava numa situação tão bizarra, porque se ele perde para o Madureira, ele caía para a zona de rebaixamento do Campeonato Carioca, porque tem a classificação geral, então soma-se a pontuação dos dois turnos, a Taça Guanabara e a Taça Rio, e o Botafogo tinha 5 pontos em 7 jogos até então. E aí o Madureira permaneceu aí com 4 pontos. Se o Madureira ganha, ultrapassa o Botafogo, e o Botafogo ia ficar. Claro que tem ainda mais 3 rodadas, mas o Botafogo, a 3 rodadas do fim da fase de classificação, estaria na zona de rebaixamento, tendo que disputar, caso fosse confirmado, a seletiva no outro ano. E a seletiva começa, eu falo outro ano porque é o Campeonato Carioca 2020, mas a seletiva começa ainda em 2019, em dezembro de 2019. Mas isso aí é bizarro, né? Não, seria fácil, né? Era só falar para os jogadores que eles iam disputar o Mundial. Dezembro? Aí ficava fácil, né? Contra o Macaé, contra... entendeu? O Macaé de Munique, e assim a coisa ia funcionar bem. Seria mais um campeonato aí para o Botafogo disputar. Agora, mais bizarro do que o Botafogo disputando uma seletiva do Carioca é o próprio Carioca, né? Realmente é uma situação que a gente não consegue conceber muito bem. Um campeonato que não se encerra em si mesmo, que começa num ano e acaba no outro. Um campeonato que permite que equipes como o Botafogo
né, a despeito de que o futebol é julgado dentro das 4 linhas, né, possa estar numa situação dessa, mas mesmo assim possa ser campeão com 2 ou 3 vitórias a mais. Quer dizer, se existe um campeonato esquisito no Brasil, esse é o Campeonato Carioca. O Paulista tentou, mas o Carioca ainda é o campeonato mais esquisito dos regionais do Brasil. E eu concordo, acrescentando que até 5 anos atrás era o melhor modelo de campeonato estadual. Sem dúvida, era o 3 em 1. Exato, e salvo a situação que tinha muito clube, eram 16. O ideal é 12 clubes, mas com aquele modelo antigo. Taça Guanabara, campeão da Taça Guanabara, está na final do estadual. Taça Rio, campeão da Taça Rio, está na final do estadual. Se for o mesmo time que ganhar ambos, é campeão carioca. Era tranquilo, porque, como você disse, eram 3 campeonatos, 3 taças. Guanabara e Taça Rio não vale nada, mas dá a volta olímpica, leva torcedor ao estádio. E aí conseguiram sacrificar isso tudo. Você me faz lembrar o tempo da Supercopa, né, da Libertadores, que os estádios viviam cheios, eram os mata-matas, né, jogos aí com 60, 70 mil pessoas, mas em termos de Brasil, por exemplo, não tinha Corinthians e Flamengo. Aí resolveram que ia acabar com a Supercopa e na época fizeram a Copa Mercosul, jogada em campos, né, que o próprio Botafogo, numa oportunidade, foi jogar num campo que atrás dele colocaram lençóis, porque havia uma comunidade atrás do gol. Então colocaram lençóis ali para que as pessoas que moravam na comunidade não assistissem o jogo sem pagar, né? E aí essa Copa Mercosul durou uns 2 anos e aí inventaram a Copa Sul-Americana, que custou um pouquinho para pegar, né? Até que hoje pegou, hoje é um campeonato rentável, mas a Supercopa era um campeonato vibrante, fantástico, maravilhoso, um campeonato reduzido, é verdade, mas que empolgava a Sul-Americana toda. E eles trataram de complicar, de acabar com ele. O mesmo aconteceu com o 3 em 1 Carioca, né? Era bom, então acabaram com ele. Igual o Fusca 4 portas, né, Zaca? Da década de 70. Era um carrinho sensacional, né? Todo motorista de táxi tinha o seu sonho de consumo de ter um Fusca 4 portas, né? O Volks 4 portas. O carro era bom, não dava manutenção, não dava nada. O que a Volks fez? Acabou com o carro. Vai entender. É. Ainda sobre o Campeonato Carioca, e para encerrar esse assunto, Zacarias Fernandes, no sábado teve o clássico, já ficou distante, né? A gente está na terça-feira, mas só para repercutir ainda, o clássico bastante polêmico, o Vasco 1, Flamengo também 1, com direito a pênalti já nos acréscimos em favor do Vasco da Gama, que decretou então essa igualdade no placar. E no domingo o Fluminense venceu a Cabo Friense por 2-1, com boa atuação do Paulo Henrique Ganso, Zaca. No sábado nós tivemos a oportunidade de fazer o Vasco e Flamengo pela radioatividade AM, e o que nós vimos foi que o empate acabou sendo um resultado justo, porque o Vasco buscou até o último instante o gol que lhe daria o empate, e o Flamengo, por sua vez, né, acabou perdendo oportunidades que poderia ter conseguido uma vitória bem mais ampla dentro daquele jogo. No final das contas, as perdas do Flamengo deu ao Vasco o direito de sair com o empate. E no final de tudo, o empate de Vasco e Flamengo provou que no futebol do Rio de Janeiro os clássicos ainda têm um certo equilíbrio. E o Fluminense venceu a Cabo Friense, nem tão tranquilo assim, mas deu a lógica. O Fluminense venceu com facilidade a Cabo Friense, porque tem mais time para isso, tem mais camisa, tem mais história. O Paulo Henrique Ganso vem fazendo boas apresentações, apesar de ainda não estar apresentando um futebol que encha os olhos das pessoas que gostam de um bom futebol praticado. Ele, na minha opinião, ele ainda está apenas regular, mas o Fluminense venceu com facilidade a Cabo Friense. Aí vão dizer assim, mas venceu com facilidade, Zacarias, com o placar de 2-1. Quando a Cabo Friense fez o seu gol, o Fluminense tinha tirado o pé do acelerador. Estava 2-0, sabia que não perdia e que ganhava, e automaticamente acabou sendo surpreendido com o gol. Mas foi uma vitória tranquila do Tricolor. Tá certo, a classificação do Grupo A da Taça Rio tem o Fluminense na liderança com 7 pontos, o Volta Redonda segundo colocado com 6, Vasco terceiro com 5, Madureira, Portuguesa e Americano com 1 ponto. No Grupo C, o Flamengo lidera com 7, Cabo Friense é a segunda colocada com 6, Bangu tem 6, o Botafogo quarto colocado com 4, Resende 2 e Boa Vista 2 completam a classificação do Campeonato Carioca. Fábio, temos aí participações. É lá de Portugal, né? Opa. O pessoal tá aqui, o Fábio Martins, né? Tá feliz da vida aqui com o programa, perguntando, né? Eu falei para ele, estamos passando para Portugal também, e dizendo para ele que o Cristiano Ronaldo fez um gol. Agora, o Miguel da Silva Pinheiro faz uma pergunta, o seguinte, Silvério, não existe um jogador top aí no Brasil que era capaz de jogar em Portugal, principalmente no Benfica? Opa. Podemos responder brincando e depois falar sério, né? Vai lá. Falando sério, né? Na linha do que foi o Luizão, por exemplo, zagueiro,
Tem o Fabrício Bruno do Cruzeiro, que é um zagueiro excepcional, jovem, e que eu acho que o Benfica podia ficar de olho nele, que é um jogador que realmente se encaixa perfeitamente no perfil do que os portugueses gostam, né? Agora, do Botafogo aí, quem que você sugere aí para jogar no Benfica? Quieto, já tem poucos. Vai aquele olheiro do Benfica, deixa quieto. Não, mas tem bons jogadores. O Eric é o que está se destacando, mas ele pertence ao Palmeiras, então pior ainda pro Botafogo. Verdade, né? Na verdade, eu já joguei a bola para você falar mesmo alguém que você quisesse mandar para lá, entendeu, né? Tem um cara bom lá, o tal de um lateral, um volante bom. Ah, não, já saiu, era o Lindoso. O Marcinho é bom, tá? O lateral direito, top. Marcinho. Bom jogador, hein? O Cruzeiro queria. Não, mas brincadeiras à parte, o Portugal, né, sempre teve muito bons olheiros, né, principalmente... Verdade. O nosso amigo aí parece torcedor do Benfica. É o Miguel. Mas principalmente o Porto. O Porto consegue pegar jogadores jovens aqui no Brasil. Por exemplo, o Hulk, né? Talvez o último jogador que tem... O Sporting levou o Luizinho, levou o Douglas, o Luizinho do Atlético, Douglas do Cruzeiro, né? Estão sempre levando jogadores do Brasil e que vão para Portugal e fazem realmente muito sucesso lá. As brincadeiras são muitas, mas você perguntou um jogador que eu acho que poderia se encaixar bem no perfil do Benfica hoje, do futebol brasileiro, um jogador jovem que está apontando agora, Fabrício Bruno do Cruzeiro. Fica de olho nele. Tá certo. Um abraço aqui pro pessoal que está participando também da live aqui no Facebook. O Marco Aurélio Lacerda, né, sempre conosco, desejando boa noite. A Janice Medeiros também desejando boa noite. O Célio, né, falando vamos NAC, né? Vamos NAC, assim também diz o Neilo. Ele tá perguntando cadê o Luiz Martins. Vamos fazer a campanha Volta Luiz Martins. Martins tá dando tempo aqui, mas daqui a pouco tá de volta. O Ronaldo Cabral, né, lá no bairro São Cristóvão, tá parabéns ao NAC e Botafogo pela vitória. Parabéns pelo belo programa e parabéns pela Semana Internacional da Mulher. Aí o Ronaldo Cabral com a sua participação. O Leocádio José Matoso. Boa noite, Fábio. Um abraço. E dê um alô aqui pro trio de ferro, Curitiba, Atlético e Paraná Clube. Grande Leocádio, pessoal lá do Paraná, obrigado aí, inclusive, pela cobertura que fizeram conosco na transmissão do Cruzeiro e Tombense, né? Passando os resultados das partidas, né? O Atlético que enfiou 8-2 mesmo, né, Leocádio? No Toledo, Curitiba também ganhou de goleada. Um abraço a todos vocês aí e obrigado aí pela participação no programa. Sejam todos bem-vindos. Tá certo. Então a gente sai do Campeonato Carioca para falar do Campeonato Mineiro, por enquanto, do módulo 1. Daqui a pouco o módulo 2, tudo sobre a vitória do Nacional 4-2 sobre o América de Teófilo Otoni, melhores momentos, os gols da partida, entrevistas, enfim. Vamos falar agora do Campeonato Mineiro, que teve aí a sua antepenúltima rodada disputada no último fim de semana. E o Tombense, Fábio, vamos passar primeiro os resultados e depois eu vou te perguntar, e aí te dá até um espaço grande, que você tem feito a cobertura bastante presente do Tombense, né, em todos os jogos, né, fazendo a cobertura junto com a Tombo Sonora, a rádio lá de Tombos. Passar primeiro então os resultados da nona rodada. Guarani de Divinópolis 1, RT 0, Patrocinense 0, Atlético 1, América 2, Tupinambá 0, Vila Nova 1, Caldense 0, Cruzeiro 2, Tombense 0 e Boa Esporte 4, Tupi 1. Queria já de pronto, Fábio, depois a gente pode comentar outras situações também do campeonato, essa briga contra o rebaixamento que está muito boa, mas de pronto te perguntar sobre o Tombense, né? Essa queda de rendimento do Tombense, não vou falar do jogo contra o Cruzeiro, porque perder para o Cruzeiro no Mineirão por 2-0 está dentro da lógica do aceitável, mesmo o Cruzeiro estando com um time aí bastante alternativo. Mas aquela derrota para Caldense, Fábio, tá difícil de engolir, que está complicando o campeonato todo do Tombense, hein? Impressionante, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para Rosiane Marçal, que entrou também na Watch Party, afora os demais, a Ivone Schultz, a galera grande de Portugal acompanhando a gente hoje. Olha, Silvério, justamente naquele dia, inclusive, né, o comentário final que a gente fez na transmissão da partida, explicava isso, né? E como era um momento em que o Tombense, na partida seguinte, disputaria a Copa do Brasil com o Botafogo, e o Tombense tinha um futebol que inspirava, como de fato inspira confiança na gente, o Tombense faz boas partidas, né? Era muito assustador aquela derrota, mas a gente virava a chavinha e tentava deixar para lá naquele momento, né? Dizendo que depois a gente discutia aquela situação em termos de Campeonato Mineiro, porque precisava de voltar as atenções para a Copa do Brasil e tentar passar por cima do Belo, né? Belo, Botafogo da Paraíba. Acontece que, quando se voltou para o Campeonato Mineiro, já se sabia que a parada seria duríssima em função de que encaixaria logo o Cruzeiro pela frente, mesmo um Cruzeiro reserva em face da Copa Libertadores, mas, de fato,
era um jogo-chave, era um jogo importante. Até porque o pessoal do sul de Minas ficou bravo comigo, tinha muita gente na transmissão via live, e eu falei várias vezes durante a transmissão, é inadmissível que o time que o Tombense tem faça uma campanha pior que a Caldense. Com todo respeito à Associação Atlética Caldense, a veterana, um grande clube. Tivemos, nós três, mais a Carol, a oportunidade de conhecer, inclusive, as instalações da Caldense, lá em Poços de Caldas. É um clube sensacional. Mas esse time da Caldense talvez seja o pior de todos os tempos que eles montaram. Já trocaram de treinador 3 vezes num campeonato de 11 rodadas. Então, e o Tombense, com toda a estrutura, com o elenco que tem, com o treinador rodado que é, não só como treinador, mas como as outras funções do esporte, não era admissível realmente que aquilo acontecesse. E perder aquele jogo, que vencia inclusive, e deixar virar realmente, foi uma ducha de água fria muito grande. Né? Tanto é assim que a Caldense perdeu para o Vila Nova, que é um time que outro dia estava na zona do rebaixamento e que tomou de 3-1 do próprio Tombense lá dentro de Tombos. Então, o futebol tem dessas coisas. É realmente inconcebível. Se, Deus que nos livre e guarde, na classificação final, classificados Tombense e Caldense, a Caldense classificar na frente do Tombense, o gosto de cabo de guarda-chuva não vai sair. Com relação ao Cruzeiro, precisou tomar 2 gols para o Drubsky mexer no time. Ao mexer no time, ele tirou o Ricardo Jesus. O Ricardo Jesus é um jogador muito interessante. Começou a carreira na Ponte Preta, teve cotado para vários times, mas hoje é um jogador que já está realmente num nível de carreira que ele não pode mais ser aquela referência. Ele tem que ter realmente, ele tem que buscar outras formas de jogar. E ele acaba que o esquema de jogo que é feito não é razoável para um jogador da estratégia do Ricardo Jesus. Né? Até que ele vire o seu corpanzil para fazer um toque, para dar uma cabeçada, enfim. E tanto quanto o Botafogo da Paraíba, como em relação ao jogo do Cruzeiro, quando ele saiu, o time explodiu. O Tombense fez 20 minutos contra o Cruzeiro, massacrando o Cruzeiro. Né? Pra você ter uma ideia, o melhor jogador em campo escolhido foi o Rafael. Por causa de 20 minutos que o Tombense bombardeou o Cruzeiro e o Rafael fez defesas incríveis. Justamente no momento em que o Ricardo Jesus deixou o campo. Então, realmente defendeu o pênalti, pegou a bola do rebote, né? Muito sacrificado o Juan também, porque fica tudo em cima dele em termos de responsabilidade, e o Tombense então perdeu. Agora, a situação é a seguinte, é um jogo de 6 pontos contra o Guarani no sábado, e um jogo muito decisivo mesmo contra o Patrocinense na última rodada. Esse jogo contra o Patrocinense, talvez o Tombense ainda possa ter uma vantagem a mais. Jogando em casa, vai pegar um time classificado, vai que o treinador resolve dar uma poupada nos jogadores e tudo mais, e aí pode facilitar um pouco a vida do Tombense. Mas ele não tem que pensar nisso. O Tombense tem time para ir a Divinópolis e vencer o Guarani, é obrigação, e depois obrigação também vencer o Patrocinense em casa e se classificar e classificar bem. Se fosse hoje, já pegaria o Atlético na quarta de final. Então é uma situação bastante complicada do Tombense do campeonato. E com um detalhe, sugeriu-se, o Frederico Linhares sugeriu, será que o Tombense ainda está de ressaca da Copa do Brasil? Se tiver, é bom pensar o seguinte, Copa do Brasil só vai jogar de 2020 se fizer uma campanha boa no Mineiro. Então, meus amigos, vamos largar isso para lá e vamos jogar bola, porque senão a coisa vai ficar feia. E ó, Deus que me livre também, mas ainda corre risco até de rebaixamento. Então tem que jogar bola e ganhar essas partidas aí, Silvério. Tá certo. Passar a classificação aqui, o Atlético lidera com 22 pontos, o América é o segundo colocado com 21, o Cruzeiro é o terceiro com 19 e o Boa Esporte o quarto colocado com 12. Na sequência, Patrocinense quinta com 12 pontos, o Tupinambás tem 11 pontos, a Caldense 10 e o Tombense fecha o G8 com 9 pontos. Na sequência, Vila Nova 8, Guarani 8, o Tombense tem 9 pontos, Vila Nova 8, Guarani 8 e na zona de rebaixamento, o RT 7 e o Tupi na lanterna com 4 pontos. Então, o Tombense está com 9 pontos dentro do G8, mas há apenas 2 da URT, que é o time que abre a zona de rebaixamento. A preocupação é grande. E quando eu falo que aquele jogo contra a Caldense, acho que atrapalhou, porque até ali eu fazia um campeonato justo, vai. Não estou falando que era um grande campeonato, mas também não era um campeonato para ficar
brigando lá embaixo. Se ganha da Caldense, estava com 12 praticamente classificados, situação muito mais estabilizada. Uma derrota num campeonato como esse, né, principalmente uma derrota para um time que é do mesmo tamanho, né, que é de interior, você perder para o Atlético, Cruzeiro e América, já é esperado. Mas perder dentro de casa para um time que é do seu tamanho, um time médio... E tecnicamente inferior, Silvério, Eu muito também inferior, acho, muito inferior. E ainda assim, né, é um time que acabou complicando o Tombense, não só naquele jogo, mas também na classificação, tem 2 partidas agora. Queria perguntar para você, Zacarias, sobre o Tupi. O Tupi tem 4 pontos, a 4 de sair da zona de rebaixamento, faltando 2 jogos. Próximo jogo do Tupi é contra o Cruzeiro em Juiz de Fora. E o último jogo do Tupi é contra o RT lá em Patos de Minas. Dá para dizer que o Tupi já foi, Zaca? Olha, Silvério, dizer que o Tupi já foi... de certa forma é um pouco arriscado, porque o futebol ele reserva muitas surpresas e o Tupi pode surpreender, porque na prática são 11 contra 11. Mas a campanha do Tupi o conduz ao rebaixamento. Essa que é a grande verdade, porque não consegue resultado. Vai jogar contra o Cruzeiro, né? Que tem outros compromissos, mas que acima de tudo o material humano de reservas do Cruzeiro é superior ao que o Tupi tem de titular. Sim. E com isso, a tendência natural é o Cruzeiro vencer. Se o Tupi não conseguiu até agora a pontuação que ele precisava, pelo menos para brigar em igualdade com o segundo colocado da tabela, certamente ele está caminhando para isso. Como dizia um comentarista esportivo, né, o Juarez Soares, a vaca está indo para o brejo. Eu com pesar, eu falo isso, que eu gosto do Tupi. Eu participo de um grupo do Tupi no Facebook, eu vejo a insatisfação da turma, eu meio que sofro junto com eles, apesar de ir à distância, mas eu acho que o Tupi já foi, sinceramente. Claro que é futebol, não dá pra gente cravar, e não é falta de respeito, mas... Quem que tá aí além do Tupi? É o RT? O RT, Guarani, Vila Nova, Tombense. Tá difícil. A Caldense ele já não pega, porque é Não. muito difícil ele pegar a Caldense. Caldense Ele tá com 10, porque mesmo se o É. Tupi pega a Caldense na pontuação, Tupi não ganhou nenhuma no campeonato. Ele ganhar 2, empatava em número de vitórias. Hoje, o saldo de gols entre eles, o Tupi tem menos 13 e a Caldense menos 1. São 12 gols de diferença. É. E a gente não imagina nunca que o Tupi primeiro vai ganhar do Cruzeiro, mas que fazer um saldo bom e ganhar da URT também fazendo um saldo bom. Eu acho que pro Tupi já foi, e um planejamento muito complicado, né? A gente lembra que faltando uma semana para o campeonato começar, o Tupi veio a Muriaé enfrentar o Nacional. O Nacional surpreendeu a gente positivamente naquele jogo, porque tinha 8 dias de trabalho e o Nacional fez frente ao Tupi, né? Mas surpreendeu também negativamente, porque é um time de primeira divisão que veio completo, o time titular, e que não conseguiu vencer o Nacional, que é um time de módulo 2, que em tese não, que com certeza é um investimento menor, e um time que tinha 8 dias de trabalho, enquanto o Tupi que tinha mais de um mês de pré-temporada e a uma semana da estreia. Então o Tupi já vinha dando sinais que estava complicado. Ô Cris, se você quiser aí comentar um pouco sobre esse Campeonato Mineiro. Falei que o Fábio está acompanhando, né, pela Rádio Tombos Sonoras, os jogos do Tombense, e você está acompanhando todos os jogos também, Até igual. porque o Tupi tem uma presidente mulher, né? A Miriam Fortuna. Então, Mas, Pois coitado. o pessoal da torcida não gosta muito dela, não. Tá vendo? Na sua opinião, o Tupi caiu já? É difícil, né, Zaca, assim, a gente ir contra, né, falar caiu, não tem mais jeito. Eu falo que só na hora que chegar, né, no finalmente ali que a gente, né, vai saber sim ou não. Mas eu queria muito, né, que o Tupi tivesse aí, né, nas primeiras posições aí. Eu gosto muito do Tupi, acompanho, né, juntamente com o Fábio, com o Silvério, já tive a oportunidade de estar em Juiz de Fora. E eu acho, assim, uma equipe boa. Nós temos o Vilar aí, né, que é um excelente goleiro. Então, assim, o Hugo, né, que foi o grande Que acabou aqui, saindo. que acabou saindo. Um abraço à Margarete, né, mãe do Hugo, muito minha amiga. Então, assim, é esperar, mas pelos os cálculos aí que vocês andam fazendo aí, é aquela história, né? Além de tudo, é um time que não inspira confiança. Sim. Então, se fosse aquele time que está jogando, mas a bola bate na trave e tudo mais, mas não. Além da tabela, né, da classificação, ele está mal, o time também não inspira nenhuma confiança de que vá realmente conseguir ter uma recuperação. E fez uma revolução durante o campeonato estranha, porque aí dispensou o Nicanor Pires, junto com o Nicanor saiu toda a comissão técnica, inclusive o Hugo, né, que está já no Ipatinga, a comissão foi toda ela também para o Ipatinga no módulo 2, e dispensou 13 jogadores. Então, o camisa 10 do Tupi contra o Boa Esporte, que foi o jogo do domingo,
era o Gabriel Tchotchó, que tem 19 anos, que estava no Figueirense de São João del Rei. Dá um pouco do... Talvez eles já estejam começando a pré-temporada para o módulo 2 ano que vem. Você, nas suas palavras, você falou basicamente o que o pessoal do grupo que eu participo do Tupi tá falando. Olha, já estão planejando o módulo 2. Pré-temporada. Porém, o Tupi tem a Série D para disputar. Então, o planejamento do Tupi já tem que... Acabou o Mineiro, ele tem calendário. Então, talvez seja a pré-temporada da Série E. Mas, brincadeiras à parte, o Tupi lamentável. Eu lamento sinceramente, né? Porque eu gosto do Tupi, sim. Eu só espero, Zaca, que o Tupi não empreste jogadores pro Botafogo, né? Verdade. Porque senão vão 2 pro buraco, né? E outra coisa, e além do Cruzeiro, um adversário difícil que o Tupi vai pegar, ele joga com o RT lá em Patos de Minas, um confronto direto. Vida ou morte pros dois. dois. Que tá na zona de rebaixamento. Um confronto direto. Eu acho que a gente devia ir lá fazer esse jogo. Então, a RT que... Não, é sempre um bom motivo para viajar, né? Não é? Jogo. Agora, tem um detalhe que pode Batureba. acontecer. A queda do Tupi para a segunda divisão pode ser para abrir a vaga do Nacional na primeira. Eu ia falar que eu gosto de ver a Zona da Mata forte. Pois é, mas aí... entre Tupi, né? Não, mas fazer o quê? Entre Tupi e Tomense, eu sou Tomense, já para deixar claro. Lógico, então, lógico. se tiver que cair um dos dois, que caia o Tupi, Mas seria eu queria que tivesse... Os 4? o Tupinambás, o Tomense. Nossa Senhora. O Atlético tá por aí também, vai os 5, já pensou? Aí eu já vou rasgar de uma vez, bicho. Aí a Globo ia ter que engolir a gente, o tempo todo. Os 4 da Zona da Mata. Esse é o sonho de consumo. Os 4 da Zona da Mata na primeira divisão. Quase toda rodada ia ter um time da Zona da Mata na TV. Para e pensa, isso ia ser sensacional. As pessoas não acreditavam muito no Tupinambás, né? Está nos surpreendendo, né? Mas você sabe por que isso aconteceu com o Tupinambás? Por causa da venda do Danilo, que hoje é a seleção brasileira, né? E como o Tupinambás foi o formador, ele recebeu uma grana legal e conseguiu colocar a sua casa em ordem e montar um time com condição de disputar. E com o dinheiro do Danilo, né? Do mecanismo de solidariedade da FIFA, ele pagou as taxas que devia a federação, colocou, como você disse, a vida em dia para poder disputar. Foi voltando pouco a pouco. No módulo 2, acho que foi uma grande surpresa ele ter subido no ano passado. Já nesse ano, no módulo 1, eu já imaginei que ele, no papel, ele já tinha um time razoável para ficar na posição que ele está. Mas tem uma pequena crise lá, o Felipe Surian pediu demissão depois do jogo contra o América, já estava acertado com o Joinville, houve até um clima meio... desgaste, né? Porque ele já estava acertado, então, enfim... Mas o Paulo Campos já assume, né? Esse Paulo Campos aí chegou, agora, se qualquer problema lá, o presidente vai gritar, né? Paulo Campos! Ô, Paulo Campos! É o posto Ipiranga do presidente do Tupinambás, né? Certo. Paulo Campos! O nosso corneteiro maior, né? O nosso mestre dos corneteiros, o Vini, já apareceu. Ele tá falando assim, tem 3 top para jogar em Portugal. Denilson, Ricardo Jesus e Everton Galdino. Ô Miguel Silva, ó, essa é a parte da brincadeira, tá? É a parte da brincadeira que continua. E se precisar de técnico, tem um bom aqui. Já escreveu um livro, ministra curso na CBF, dá boas entrevistas. Chama Drubis, que tem até nome europeu. Deve ter o passaporte também, como o Vini, eu vou te falar, o Vini, ele é o maior corneteiro, mas é a corneta bem dada. Não é corneta que fala, esse cara é muito ruim só. Muito ruim fala todo mundo, mas ele rapaz, é o cara... o Eurico Miranda já tá no céu, mas o Vini, eu vou te falar, rapaz, o Vini é o Eurico Miranda da Zona da Mata. Que tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas é a mesma coisa. Tá certo, gente. Então a gente brincou, falou de Campeonato Mineiro, falamos sério, claro, a maior parte do tempo de Campeonato Mineiro e Campeonato Carioca. A gente vai pro nosso intervalo e, como prometido, na volta, vamos ver tudo o que aconteceu do jogo do Nacional e repercutir aí o módulo 2 da competição. Fique aí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Esporte e Atividade dessa terça-feira, dia 12 de março de 2019. Lembrando que estamos aí nesse dia especial, né? Geralmente o nosso programa é na segunda-feira, porque ontem, segunda, teve o jogo aqui do Nacional diante do América de Teófilo Otoni. O Nacional venceu por 4-2 e daqui a pouco a gente vai ver os melhores momentos, os gols e as entrevistas desse jogão de bola. Lembrando que na próxima semana, gente, o próximo jogo do Nacional também vai ser numa segunda-feira, fora de casa, contra o Democrata lá em Valadares, no estádio Mamudão. Então, na semana que vem, a gente já está marcando um novo encontro com você, também na terça-feira, tá? A gente, inclusive, até para justificar aqui, a gente fez um convite para o pessoal do Nacional para ter algum jogador, como já normalmente a gente faz,
participando do nosso programa hoje, só que era um motivo muito especial. Eles estão fazendo uma confraternização, muito por conta da vitória de ontem, então estão todos reunidos, né? Inclusive ia levar, né, quem tivesse essa possibilidade de levar a família e tudo, para fazer essa confraternização, então não seria de bom grado a gente, né? Se a gente tivesse chamado, com certeza alguém estaria aqui, mas a gente tiraria deles o direito de estar confraternizando e estar todo mundo ali reunido. Então, a gente respeita esse momento, mas na terça-feira que vem, não sei, se tiver confraternização, a gente manda eles fazer na quarta, mas na terça-feira que vem a gente vai tentar trazer alguém do Nacional para falar aqui e, se Deus quiser, da vitória sobre o Democrata, o jogo que acontece na próxima segunda-feira, que inclusive vai ter transmissão especial, hein, Fábio? Vai, mas espera lá, eu quero aqui então, considerando esse negócio de confraternização aí, registrar o meu protesto, né? Vamos lá. Como é que os caras fazem uma confraternização e não chamam a gente? Eles podiam estar fazendo esse programa lá no meio da confraternização. Eu acho também. Então, eu quero saber quem é o responsável por essa depravação, né? E deixar registrado, né, o meu sincero protesto pela nossa não presença na confraternização. Afinal de contas, estávamos lá ontem debaixo de chuva, dando a maior moral para os caras enquanto eles corriam atrás da bola. E eu sei onde está sendo, daqui a pouco em off eu te falo. Se você falar no ar, vai todo mundo correndo para lá. Você fala que, então, pode esperar que nós estamos chegando. Todo mundo falaram no programa. Bota mais umas latinhas para gelar e que nós já estamos chegando já. Tá Você certo. falou da transmissão, nós já vamos contar os parangoléus aqui, vamos abrir o verbo? Já de uma vez ou deixa para depois? Ué, faz você um sabe. suspense, faz um suspense, deixa para Então, depois. Só não ô, pode esquecer. produção, tem tambores aí, produção? Tem aí? Não tem não? Eu faço. Tem surpresa, daqui a pouco a gente fala. Tá certo, deixa eu mandar um abraço especial aqui pra Jade, ela que tá lá no Espírito Santo, lá em Vitória, acompanhando o nosso programa, e ela tá no Aster Brasil Futebol Clube, um clube lá de Vitória, no Espírito Santo, ela tá como coordenadora lá, então, Jade, muito obrigado aí, você que está acompanhando a nossa live, muito obrigado pela sua audiência e mande notícias, tá? Porque eu não conhecia, tá, o projeto, depois você, na medida do possível, você pode mandar aqui pra gente, né, sobre o projeto, sobre o clube, as disputas, né, os campeonatos que vocês estão aí disputando, vai ser um prazer pra gente divulgar e é um prazer ter a audiência de vocês aí, um abraço para todo mundo do estado capixaba, né, do Espírito Santo, todo mundo acompanhando também o programa Esporte e Atividade desta terça-feira, lembrando que na terça-feira que vem tem mais, e lembrando ainda que ainda dá tempo para participar, o pessoal que está acompanhando aí pelo Facebook ou pelo nosso site da Rede Atividade /TV Atividade, você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 32 DDD 988596261 ou também pelo próprio Facebook, que é ainda mais fácil, você manda aí o seu recado, o seu alô para participar da programação de hoje, né, e depois concorrer a prêmios ao final do programa. Temos um almoço Marmitex da Cozinha do Nery, uma ducha completa do Lavador do Saulinho, um carimbo do Rei dos Carimbos, um arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré e também um Cachorrão do Português. Mandar um abraço aí para Elizabeth Lacerda, né, que é a esposa lá do Marco Aurélio, tá desejando boa noite, da Linac, eu acredito. O Rogério Souza Castro tá desejando boa noite a todos. E tá perguntando, né, sobre o jogador Arlan e o Azedinho, como está, se tem alguma novidade. E o Joãozinho do Vila Nova. Vamos lá. O Arlan e o Douglas Azedinho são jogadores, né, daqui de Muriaé, jogadores profissionais que já têm aí uma carreira construída. Eles estão sendo avaliados ainda, né, principalmente fisicamente, porque tecnicamente, né, tudo bem que a comissão não conheça os jogadores, mas a gente tem as melhores referências, né, sobre os dois jogadores, que inclusive já tiveram boas passagens pelo Nacional. O Arlan fez parte do time que subiu em 2014, jogando como titular naquela reta final e jogando muito bem, por sinal. E o Azedinho é um jogador que esteve em 2016 e que esteve bem na lateral esquerda, um jogador que tem base boa, passou pelo Botafogo na base, então, enfim, no Noroeste lá de São Paulo. Então, são jogadores que estão sendo avaliados e, quando eu falo, é principalmente fisicamente, porque o Nacional necessita, nesse momento, de jogadores que cheguem e joguem. Porque quem já está indo para a sexta rodada, já está passando da metade do campeonato, não tem tempo de esperar. E tem uma situação a mais. Os dois, nesse caso, sejam contratados, eles são acima da idade, acima dos 24 anos, que é a idade limite do campeonato. Eles preencheriam essas duas vagas, que são as duas vagas restantes. Então é uma responsabilidade a mais, né? Você fecha as contratações dos jogadores acima dessa idade. Então são jogadores que estão sendo avaliados, principalmente fisicamente. Porque se a gente falar assim, por que eu falo principalmente fisicamente? Porque a gente fala assim, estou analisando o Arlan tecnicamente. Lógico que não, analisando o Azedinho tecnicamente.
Aí alguém vai falar, mas tem vaga para eles. Claro que tem, tecnicamente a gente não discute. Mas o Arlan tá vindo de lesão, né? Um jogador que tá vindo de lesão. O Azedinho, nesse ano ainda não atuou, né, oficialmente, mas são jogadores que estão aí sendo avaliados pela comissão técnica do Nacional. Sobre o Joãozinho, ele não foi relacionado nesse último jogo, porque ele ainda tem situação pendente com o Vila Nova. Ele vai ser emprestado pela equipe de Nova Lima ao Nacional de Muriaé. Ele foi lá, renovou o contrato com o Vila Nova e vai ser emprestado aqui para o NAC. Só que o Vila Nova precisa adiantar essa documentação dele. Ele tem contrato em vigência com o Vila Nova, precisa que o Vila Nova adiante essa documentação, registre essa prorrogação contratual, para aí sim fazer esse empréstimo para o Nacional. É o que falta, tá? Então são as situações desses 3 jogadores aí. O Joãozinho já está certo, né, como reforço do Nacional, o Azedinho e o Arlan nessa avaliação, Zacarias. Olha, e eu torço muito, né, pelo Arlan e pelo Azedinho, porque são daqui, são da terra, e certamente, nas vezes em que vestiram a camisa do Nacional, honraram a camisa do Nacional, você fez colocações aí absolutamente corretas. O Arlan vem de lesão, está em fase de recuperação, né? Já está curado, mas está em fase de recuperação da parte física, e isso certamente requer um certo cuidado com o treinamento físico dele, porque ele tem que ir ganhando condição automaticamente, né? Ele tem que crescer o seu condicionamento físico de uma maneira com bastante sabedoria, para que ele não arrebente de novo, principalmente musculatura. E o Douglas, ele tanto sabe jogar como lateral esquerdo, como meia também, seria muito útil ao Nacional, e eu tenho certeza que o técnico do Willi ganharia ali pelo setor de lateral esquerdo um bom jogador, um jogador que bate bem na bola, que cobra falta bem, e somaria também positivamente em favor do Nacional. Agora, com relação ao Joãozinho, eu não entendo por que o Vila Nova demora tanto para ceder o jogador. Se não está aproveitando o jogador, se não está conseguindo dar a ele a oportunidade de atuar, por que não acelera, então, essa proposta de empréstimo para que o Nacional possa aproveitá-lo o mais rápido possível? Tá certo, Zaca. Mandar um abraço aqui pro pessoal, né, na live. A Elizabeth, né, e o Marco Aurélio, eles informam aqui que o Palmeiras já vai fazendo 2-0 no Melgar, né, pela Taça Libertadores da América. Hoje tem Galo na Libertadores, né, Fábio? Tem Galo às 9h30, e falar de Libertadores, eu tô com uma notícia meio bomba aqui, rapaz. Amanhã, Cruzeiro pega, né, como diz o Albertinho Lombriga da 98 de BH, o Deportivo Pedro de Lara da Venezuela, né? E, na verdade, o Deportivo Lara. Acontece o seguinte, um Twitter do Deportivo Lara de 1 hora atrás, eles ainda estão na Venezuela. E teve todo o atraso, iriam sair depois do almoço, mas todas as dificuldades que nós estamos acompanhando aí da Venezuela, e existe um novo itinerário via Manaus, mas que ainda não está confirmado, e o certo é que o Deportivo Lara ainda não saiu de lá. Eu já fui à Venezuela e digo a vocês, num voo direto, é alguma coisa em torno de 6 horas de viagem, em voo direto, tá? Via Manaus, com conexão, escala e tudo mais, eu não sei não. Eu digo a você que nós estamos, jogo marcado para 7h15, nós estamos a menos de 24 horas do jogo, né? É uma especulação minha, mas eu quero acreditar que essa partida não se realiza amanhã. Ou é WO ou ela vai ser transferida. A Conmebol está com toda a boa vontade em relação ao que está acontecendo com os clubes da Venezuela. Inclusive o campeonato venezuelano, Silvério, nesse fim de semana, teve lá uma partida que o árbitro apitou para começar e os jogadores permaneceram inertes, né, e ficaram ali até que se encerrasse o jogo. Não teve jogo, né, em função de tudo que está acontecendo. Existem multas para atrasos e tem que chegar 24 horas antes do jogo e tudo mais. A Conmebol já falou que não cobrará essas multas da Venezuela. Ainda bem que a Conmebol, né? Se fosse a Federação Mineira, cobrava mesmo, né? E a gente vai ter que ficar aguardando aí para saber o que vai acontecer. É um caso totalmente atípico, mas o Cruzeiro já vislumbra, inclusive, a possibilidade de adiamento do jogo contra o Tupi, originalmente marcado para sábado, ser transferido para o domingo em função desse provável adiamento do jogo contra o Lara de amanhã para quinta-feira. Só vai adiar depois que verificar que eles realmente irão viajar, né? Bom que se o jogo for domingo,
eu acho que dá para fazer um voo rasteiro até Juiz de Fora para acompanhar o Cruzeirão cabuloso. Bacana. Abraço aqui pro Jailton Pereira, né? O Jailton, eu tô vendo a mensagem do Célio aqui, lembrei do Jailton, o Jailton também participando. Jailton, o iluminado, né? Teve uma discussão, a gente tem um grupo do Nacional no WhatsApp, uma discussão sobre horário de jogos do Nacional. Quase saímos no tapa, né? Horário de jogos do Nacional. E o Jailton falou, olha, o Nacional jogar à noite vai perder, porque à noite não joga, os jogadores treinam de dia, joga à noite, não vai ganhar, escolhe acesso, o horário, ou domingo de manhã. Aí eu fui fazer o levantamento e deu que o Nacional tem o melhor aproveitamento jogando à noite, né? Inclusive nos jogos fora de casa, enfim. Eu entendo, é um argumento, eu entendo, sim, que tanto é que os clubes, que o Nacional fez o trabalho no sábado à noite, para adaptação, aclimatação, a iluminação e tudo. Eu entendo a lógica, mas não é tão assim, né? Se não jogar de manhã, não vai subir. Mas o Jailton tá aí, né? E é um cara, gente boa, aliás, pra danar, levou na esportiva depois. Não, o Jailton a gente pode brincar com ele à vontade, que ele leva tudo na esportiva. Agora, levantamento falho o seu, porque não tinha lá o dado, né, dos jogos em que o Nacional jogou à noite sem refletor. Então, realmente ficou totalmente invalidado, né, o seu levantamento. Inclusive, eu tenho lá, eu achei que alguém ia duvidar, eu tenho todos os jogos, depois eu mando lá o levantamento completo, eu mandei só o desempenho. Eu gosto de fazer esses treinos, perdi umas boas noites de sono, a Carol brigou comigo, eu falei, mas agora eu vou acabar esse negócio. Inclusive, me procurou no meu escritório. Carol, tamo junto. Vai chegar uma cartinha de divórcio depois. Nem, ela tava assistindo daqui a pouco, ela fala, você fala de Nacional. Né, Carol? O Rafael Barbosa, né, um abraço aí, tá também participando do nosso programa. Ele tá falando que mole que o Balotelli deu, né, que é o Gleison. É um jogador experiente, não podia ter dado esse mole, quase prejudicou o NAC, até porque ele é muito bom jogador. É realmente muito bom jogador o Gleison, né? Para mim foi um dos grandes destaques do primeiro tempo, juntamente com o Lucas Salles. Ele é muito forte fisicamente e tem uma característica que o torcedor gosta, né? Não desiste de nenhuma bola, tá sempre ali incomodando o zagueiro, sempre brigando, dando carrinho, chegando nas jogadas. Foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo acabou, né, nessa expulsão bastante insólita, né? Bastante diferente, porque ele estava sem caneleira, já tinha tomado um cartão amarelo, sem o equipamento de jogo, tomou o segundo amarelo. Mas para a gente falar sobre o jogo com mais propriedade, vamos acompanhar então essa reportagem até mais longa, que tem também inserida as entrevistas, os gols e as entrevistas, aí a gente acompanha a partir de agora. Ontem o Nacional de Muriaé venceu o América de Teófilo Otoni por 4-2 em partida válida pela 5ª rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro, disputada no estádio Soares de Azevedo. Sob comando do técnico Duílio, o NAC foi a campo com Léo Flores, Igor Salles, Vidal, Bruno Simões, Rodrigo Paulista, Jairo, Matheus Jorge, Gleison, João William, Lucas Salles e Léo Índio. Aos 27 minutos, após cobrança de escanteio de João William, o goleiro Doni acabou rebatendo a bola para dentro da própria meta. O comentarista Luiz Martins daqui a pouco vai comentar. O Nacional tem escanteio a seu favor, escanteio cobrado, toque de cabeça para dentro. João William, camisa 10 do Nacional. Que partida, hein, João? Emocionante, um primeiro tempo parecia controlado, no segundo tempo com emoção. Análise aí dessa vitória importante, 4-2 do NAC. Com certeza, cara, foi uma vitória muito importante pra gente. Começamos bem no primeiro tempo, segundo tempo tomamos 2 gols aí, mas graças a Deus conseguimos sair com a vitória, que era importante, cara, pra gente seguir vivo no campeonato aí. Graças a Deus pude fazer um gol pra ajudar meu time a sair com a vitória. Mas isso é fruto do nosso treinamento, a comissão dos jogadores está unido. E não acabou, cara, tem mais jogos pela frente, vamos trabalhar firme essa semana para a próxima partida fazer um bom jogo e sair com a vitória. Aos 32 minutos, aproveitando o rebote do goleiro, Lucas Salles ampliou para a equipe nacionalina. O juiz da partida mandou o jogo andar e a torcida do Nacional ficou pedindo a penalidade máxima. Olha o Nacional chegando o toque para dentro.
Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Gleison marcou o terceiro para o NAC em cobrança de pênalti. Muito bem, tem falta pro Nacional. João William para fazer a cobrança, jogou ensaiada, tentou, o Nacional partiu. Ele não vai marcar a falta. Ah, ele tá de brincadeira. Não, ele vai dar o pênalti. Ele deu pênalti. Ele deu pênalti? Deu pênalti, ele vai dar Será? Não. pênalti. Ele não. Se ele der, cadê? Deu pênalti. Ele deu pênalti. É penalidade máxima pro Nacional. O Nacional busca o terceiro gol na penalidade que aconteceu por ali. Você que está melhor colocado aí, foi quem sofreu lá, Silvério? Foi o Lucas Salles, Zaca. No passe para ele é porque a marcação do Vinícius Marinho Gil foi estranha. Ele não apontou para a marca do pênalti. Ele correu em direção aos dois jogadores. No momento eu até pensei que ele daria cartão por simulação, que não houve. Foi um pênalti, claro. Vai lá, Gleison, para fazer a cobrança da penalidade máxima. Lá no centro do gol, o goleiro Doni. Partiu o Gleison, disparou. Marcou. Gol do Nacional. Na etapa complementar, aos 4 minutos, em cobrança de falta com bola levantada na grande área, Rodrigo Paulista marcou contra. Lance pro América, lado direito de ataque. Pelo lado direito de ataque, como disse Silvério Machado, o América tem uma falta a seu favor. Todo mundo agrupado ali na entrada da grande área. O levantamento é feito, ela vai passando o toque de cabeça. Gol! Na sequência, aos 5 minutos, o NAC ficou com 1 a menos em campo. Gleison estava sem caneleira e levou o segundo amarelo ao sair de campo sem autorização do árbitro. De falta, Gleison na tentativa de ajudar o sistema defensivo, desviou de cabeça, botou no fundo do gol, colocou no fundo do gol, marcando contra em favor da equipe do Nacional. Lembrando muito bem um lance passado com o atacante Oséias do Palmeiras, que subiu para ajudar o sistema defensivo e cabeceou contra o seu próprio patrimônio, marcando em favor da equipe do América. Ô, Silvério! Ele tá expulsando o Gleison, Zacarias. O Fábio tá ali bem pertinho do lance, eu não consegui notar o porquê. Vamos lá, Silvério. Posso esclarecer tudo aqui. O Gleison pediu para sair do campo e solicitou. Aos 16 minutos, Yuri marcou em cobrança de falta e diminuiu para os visitantes. Vai partir o camisa meia dúzia, disparou! Marcou! Gol! Aos 22 minutos, João William acertou um belo chute no ângulo e fez 4 a 2 para o NAC, dando números finais ao placar. Para quem veio de trás, a batida. Pro gol. Na jogada espetacular pelo lado esquerdo. O cruzamento saiu com a perfeição. Rasteiro, do jeito que precisava. Na batida pro gol. O Nacional faz o quarto. Igor Salles, Igor, hoje uma partida que você jogou na direita, né? A sua análise do todo. Eu perguntei ao João ali na última pergunta se tem que ser sofrido sempre, né? Tá difícil, mas uma vitória importante. Pô, importantíssimo. Desculpa o termo aqui, mas nosso time foi foda hoje, foi do caralho. Jogamos muito, desde o início até o final, a gente vem nos cobrando já muito, né, cara? Dos jogos que a gente deu mole, mas hoje nosso time mostrou que a gente tá unido pra caralho, que somos nós aqui dentro do campo e vai ser até o final. Bruno Simões, zagueiro do Nacional. Simões, partida mais uma difícil, como tem sido no campeonato, 4 a 2 Nacional, sua análise da vitória e do desempenho também do time. Cara, foi bem, né? No primeiro tempo a gente conseguiu impor nosso ritmo aqui dentro, fizemos os gols. No segundo tempo a gente sabia que os caras iam vir pra cima, infelizmente acharam um gol ali.
Depois numa falta que não tinha jeito, ainda tivemos um homem a menos e tal, ainda conseguiu controlar ainda. Quando a gente começou a botar a bola no chão, a gente fez mais um. E graças a Deus conseguimos sair com os 3 pontos, que era o mais importante. Gustavo Ribeiro, fisioterapeuta do Nacional. Gustavo, dentro de campo, óbvio, né, que o pessoal vê os jogadores, mas por trás tem muito trabalho sendo desenvolvido. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho e da emoção de uma vitória hoje, do 4-2, com muita emoção hoje no Soares de Azevedo. Sim, com certeza. A gente tem feito um trabalho bacana. Eu, o doutor Diego Duto, a Clínica Corpus, a gente tem um trabalho bacana de fisioterapia. E realmente o trabalho dos bastidores é um trabalho muito bacana, né? A gente tem desenvolvido um trabalho fenomenal, lesão zero, graças a Deus o DM em baixa, não tem nenhum atleta lesionado e vamos torcer para que isso continue dessa forma, beleza? Eu sou treinador não porque o dinheiro compensa, porque o dinheiro não compensa ser treinador. Compensa isso aí que nós vimos hoje, que nós vimos no terceiro jogo, que nós vimos no primeiro jogo, fora de casa. Então compensa a guerra, a vontade desse grupo de ganhar. Os jogadores estão de parabéns pela entrega, por tudo que fizeram hoje. Agradecer a torcida que apoiou. Eu acho que ninguém ganha nada sozinho, todos nós juntos ganhamos. Eu quero agradecer a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence a Ele, essa vitória dele, porque Ele sabe o que nós estamos passando aqui, Ele sabe a nossa luta aqui para tentar fazer com que o Nacional retorne à divisão principal do futebol mineiro. Tá certo, voltamos então. Acompanhamos então esses gols. Tava aqui coçando a barba. Voltamos então, acompanhamos aí o que de melhor aconteceu, né, do jogo do Nacional diante do América, um jogo com contornos dramáticos, né, parecia tudo tranquilo no 3-0 no primeiro tempo. Na segunda etapa o América encostou, mas o Nacional conseguiu então sair vitorioso pelo placar de 4-2. Queria saber a opinião aqui, né, dos nossos comentaristas, o que eles têm para destacar dessa partida, dessa vitória importante, começando com você, Fábio. Bom, vamos destacar primeiro a torcida, bom público, excelente público, muito bacana. Quero mandar um abraço para o Sonir Marini, né, que me ajudou bastante lá, porque se não fosse a sombrinha dele, eu tinha tomado muita chuva e ele foi bem legal comigo, né. Valeu, Sonir, tô te devendo essa, hein, mas não vou pagar não, viu? Vou ficar segurando sombrinha para você não. E vamos lá então falar agora sério sobre o jogo. 3-0 no primeiro tempo, que repercutiu exatamente o que aconteceu. O Nacional jogou muito e o América não jogou nada. Essa que é a verdade, né? A arbitragem ter dado o gol para o goleiro, o gol de escanteio, foi uma covardia, né? Se for analisar agora, vendo o tape 24 horas depois, tecnicamente falando, vá lá. Mas foi uma covardia, porque foi um escanteio super bem batido, o campo escorregadio, a bola resvala no goleiro. Você vai querer dizer que o goleiro quis empurrar aquela bola para dentro? Obviamente que não, né? Então, poderia tranquilamente ter assinalado o gol para o João William e ter entrado para a história o primeiro gol olímpico do estádio aí na noite de ontem. A situação que envolveu a expulsão do Gleison foi uma infantilidade, mas na minha opinião a infantilidade foi o esquecimento do equipamento. Porque lá dentro de campo, a partir do momento que ele foi denunciado, que estava sem a caneleira, já seria inevitável a expulsão. E aí, com toda a situação que envolveu essa arbitragem, muito ruim por sinal, mas péssima mesmo, né? O árbitro nesse aspecto tecnicamente agiu correto. Porque denunciado foi, ele constatou, deu o segundo cartão amarelo e expulsou o jogador. Então a infantilidade dele foi não ter realmente colocado a caneleira, esqueceu, vai fazer o quê? Né? E prejudicou bastante, porque levou o time do América, que não podemos dizer que é um time ruim, né? Foi um time que ontem teve sim uma noite atípica, mas que joga mais do que aquilo, né? E foi para cima no segundo tempo e mostrou que tinha futebol para tentar realmente chegar. E fez o primeiro gol e fez o segundo gol, jogando com um homem a mais, não desistiu do jogo nunca. E o Nacional, que teve o sangue frio suficiente, que eu acho que é uma das características que o Duílio, né, consegue passar para os jogadores de maneira mais direta, né, teve o sangue frio suficiente para poder fazer o quarto gol numa jogada espetacular do Jairo, né, Jairo Bolt, chamei ele depois na entrevista, ele morreu de rir comigo, né, e deslocado pela lateral esquerda, fez uma jogada espetacular e o João William, com muita maestria, fez o quarto gol e encerrou qualquer possibilidade de reação àquela altura do time do América. Então foi um bom jogo, um jogo movimentado. Em algum momento, o Duílio até falou na entrevista depois, se contrapondo ao que eu penso.
se fosse um time mais cascudo, iria querer controlar o jogo e tal e tudo mais. Eu, particularmente, acho que deveria ter feito isso, porque entrou um pouco no jogo de correria do América. Estava com um homem a menos. Veja que estava com um homem a mais lá em Uberlândia e perdeu, né? Então, foi um risco que correu o Nacional ao entrar nisso aí, num campo muito pesado, poderia ali ter uma situação de cartão, poderia ter ali uma contusão, mas graças a Deus nada disso aconteceu e o NAC ganhou muito bem. Eu gostaria de aproveitar o embalo, Silvério, e de fazer aqui um pedido ao treinador do Ilho, porque futebol do Ilho, você sabe muito mais do que eu, é um jogo lá dentro do campo, é jogado 90 minutos, ganha-se, perde-se ou empata-se. E as entrevistas depois não são dadas para quem está com o microfone na mão. Elas são dadas para o torcedor. Então, se porventura, ninguém quer isso, mas se porventura o resultado não for favorável, conceda entrevistas também. Permita os jogadores dar entrevista também. Não é só na vitória. Na vitória está todo mundo feliz. Mas na derrota, os torcedores querem também ouvir o jogador, quer também ouvir a opinião do treinador, né? E fico feliz de saber que, né, você teve lá aquele mal-estar, mas que não foi nada de mais grave, está tudo bem com você, né? E se cuida mesmo, né? E você não é de Muriaé e a gente está aqui, o que precisar, né? Você pode saber, né? Veja aí outros treinadores que passaram por aqui, a gente sempre estendeu a mão. Precisar da gente aqui para alguma coisa, por favor, não se acanhe, estamos à sua disposição. Tá certo. O Francisco Inácio, né, o Kim, ele tá até no Facebook, ele fez aí, fiquei sabendo que o técnico do Ilho passou mal ontem, foi parar no pronto-socorro. Realmente ele teve uma indisposição, né, conversei com o do Ilho hoje, né, até para perguntar se tá tudo bem com ele, graças a Deus. Ele falou que teve dores, né, na região do abdômen, então por isso foi levado. Graças a Deus foi só um pequeno susto. Aí eu falei, tem que ficar bem, porque esse Nacional gosta de emoções, né? Eu fiz as perguntas, fui repetindo, né, aos jogadores na entrevista ontem, que se tem que ser sempre sofrido, né? Até quando parecia que ia ser uma partida tranquila, o Nacional com o sofrimento, o Nacional, mais uma vez, né, ratificando, esse posto, né, de melhor ataque e de pior defesa. São 14 gols marcados na competição, o melhor ataque, e 12 gols sofridos, a pior defesa. Apesar de que ontem, eu não... Assim, claro, né, sofreu 2 gols. É o número que importa né, quando você analisa. Mas não foram iguais, né, nos jogos passados, que muito adversário crescendo né, pelos cantos e tal. Foram situações, uma de uma infelicidade do Bruno Simões, né, que foi cortar lá o cruzamento e acabou jogando contra a própria meta, e outro no gol de falta, que o mérito é todo ele do Yuri, né? Yuri que bateu com perfeição. Então, não foram aquelas jogadas como em jogos anteriores que o Nacional era envolvido, né, no seu campo, na defesa. Eu achei a defesa mais bem postada nesse jogo, enfim, mas queria também saber um pouco da opinião do Zacarias sobre essa vitória do Nacional, quão importante ela é para até esse restante do campeonato, para dar também um fôlego. E o Nacional alcançando aí, Zacarias, na classificação da Federação Mineira, o 5º lugar. Na classificação aquela que a gente já projeta, dando todos os pontos do Tricordiano para todo mundo, Nacional na vice-liderança, atrás apenas do Serranense. Zaca. Olha, a vitória do Nacional ontem diante do América, ela foi de uma extrema importância para as intenções futuras do Nacional dentro da competição. O Nacional venceu um adversário que vai certamente roubar ponto de outros concorrentes aí a essas 4 vagas, e essa vitória, ela dá aos jogadores e dirigentes do Nacional a confiança que eles precisavam para buscar outros resultados que possa dar a classificação para as semifinais. O Fábio fez uma colocação ali que eu observei. O Nacional com 10 lá em Uberlândia perdeu, com 11 contra 10 lá em Uberlândia perdeu. O Nacional aqui com 10 contra 11 do adversário venceu. O futebol é assim, ele é mágico, ele cada dia, em cada jogo, ele conta uma história diferente, nunca é igual uma partida de futebol. E a vitória do Nacional, Silvério, ela teve o mérito de um time que foi determinado o tempo inteiro, desde o começo até o final da partida. Nem o mais fanático torcedor do Nacional, antes de começar o jogo, achava que o Nacional poderia colocar 3-0 no primeiro tempo, diante de um adversário que tinha boas qualidades para ser um adversário jogando de igual para igual.
E o resultado, então, foi um resultado importante para o futuro do Nacional, até porque um resultado negativo, se tivesse acontecido uma derrota, tiraria qualquer possibilidade de classificação, porque matematicamente ainda daria, mas psicologicamente abalaria. E aí teria que fazer um trabalho de recuperação psicológica desse grupo para buscar resultados que já não estavam dentro da confiança de quem venceu. Agora, com a vitória, certamente, essa confiança ela vai ser muito maior. Portanto, parabéns a todo mundo, porque foi um grande jogo e foi um grande resultado, né? Não podemos destacar aqui esse ou aquele, apesar de ter um ou dois ou três que estiveram num patamar um pouco melhor do que os outros, mas a verdade é que foi a vitória do conjunto. Tá certo. Antes da Cris comentar, vai preparando aí que eu vou pedir a sua opinião também, Cris. O Ademir Garcia tá falando, o NAC vai vir a patrocínio para jogar de verdade o ano que vem, Fábio. Tomara, né? E Ademir, vai ser um prazer, né? Poder estar aí junto do Patrocinense, né? Com vocês aí, amigos que a gente fez aí no futebol e quem sabe até em loco, né? Acompanhando essas partidas, né? Patrocínio, que é uma cidade muito querida. Sempre que eu vou a Caldas Novas, tem muito tempo que eu não vou, é em Patrocínio que eu paro para almoçar, viu, Ademir? E vai ser um prazerão mesmo poder estar com vocês, né? Quando você quiser encaminhar aí, viu, Silvério, a gente falar a questão do estádio lá, não esquece não. Beleza, e parabenizar o Patrocinense, né? Mais uma vez, o Patrocinense uma ascensão meteórica. Ele, em 2016, estava jogando a 3ª divisão em Minas, e em 2018 já jogou a 1ª divisão aqui em Minas Gerais, e em 2019, que é esse ano, além de estar jogando na 1ª e tá livre de qualquer risco de rebaixamento, vai jogar a Série D no segundo semestre. Tenho certeza que vai montar time competitivo, pessoal muito competente aí em Patrocínio. Parabéns a todos, né? A toda a torcida também, que é uma torcida que comparece e apoia a equipe. E me desculpa, tá? Quando de vez em quando sai a Patrocinense, eu fico tão bravo, a gente fica tão bravo quando alguém fala a Tombense, né, Fábio? Então, eu peço desculpa que não é por maldade. Eu sei que é o Patrocinense, que é o Clube Atlético Patrocinense. Existe a Patrocinense, que é a Sociedade Esportiva Patrocinense. Então, me desculpa aí o pessoal de Patrocínio e todo mundo, né? Porque não é legal errar essas coisas, porque a gente sabe o quanto ficamos incomodados, né, Fábio? De quando alguém fala a Tombense, é outra. Verdade. São duas situações que envolvem Patrocínio aí que são muito importantes, né? É uma cidade muito legal, que tem 2 times, tá? Com condições, né? 2 clubes com condições, inclusive com o mesmo nome, né? Exemplo de Manchester, na Inglaterra. Agora, outra coisa, o estádio Pedro Alves é uma belezinha de estádio, né? Que está inacabado ainda, mas já tem lá uma capacidade muito legal. Falo isso por causa da Série D. Mas seria muito interessante o pessoal, não sei se já para o próximo ano vai ser possível, mas avaliar a mudança do gramado, né? Porque é a famosa grama de jardim, estilo RT. Então o pessoal reclama muito dessa grama, né? E realmente ela já não é mais própria para o futebol moderno. Então, que fique aí a sugestão, eu sei que isso tem um custo e tudo mais, é um estádio municipal, a gente sabe tudo isso, mas que fique aí essa sugestão para eles, no sentido de poder realmente progredir mais ainda do que já fizeram, mas realmente estão de parabéns por tudo que vem construindo aí no esporte. Na pessoa do Ademir, que é um cara que está sempre perto da gente, a gente faz aí essa sugestão para eles. Tá certo, um abraço também para o Aderbal Fernandes, né? Ele grande Aderbal. Botafoguense, gente fina para danar, tá aqui, tá parabenizando pelo programa e pelos comentários. A Solange Fritz mandando abraço pro Zacarias. Obrigado, Solange. Por que só pro Zacarias? Porque é minha vizinha, a mãe do Lucas Fritz. Então tá explicado. Ela deve dar uma confraternização? Pode estender o abraço. Aqui é tudo gente boa. Um abraço pro pessoal que tá aqui, né? O Célio, o Neylor, o pessoal que tá sempre aqui conversando na nossa live também. O Neylor tava me zoando que quando a gente voltou da matéria eu tava coçando a barba aqui, né? Você falou tirando também. Piolho, né? Piolhão, rapaz. Realmente. O Janilton da Silva, né? Tá falando realmente os jogadores estão de parabéns pela disciplina de ouvir e aplicar as orientações do técnico. Tem que ter cuidado com essas expulsões por razões que não condiz com o futebol profissional. É a opinião também do Janilton. E o Neylor fala o comentário mais sensato que ele fez em muito tempo: a vitória do NAC se deu porque eu não comentei nada no grupo. É um pé frio de mão. Eu achava que eu era pé frio. Depois de conhecer o Neylor, eu vi que eu sou sortudo à beça, porque o Neylor é o grande pé frio da situação. Abraço aí, Neylor. E o Álvaro Bambirra, primo do nosso companheiro Fábio Braga, tá mandando abraço pra gente aqui.
Então, abraço Silvério, Zacarias e o elefantinho Fábio. É a sua véia. Rapaz, a sua véia, viu? O elefantinho, deixa eu ver, você sabe o que eu... Você sabe qual que é a resposta que eu tenho pra você. Deixa pra lá. Depois você manda no zap, que aqui não vou mandar no zap uma foto da resposta pra você. Vou mandar um abraço também pra Carol, né, minha esposa, que tá lá com o Túlio. Ela tá assim, ó, manda beijo pra mim, pro Túlio, não esquece, estamos assistindo. Isso. E manda um abraço também pra Cris. Um abraço pra Carol, grande amiga aí. Falei que eu tô com saudade, né, daquelas viagens pra assistir os jogos, né? Aí o Tulinho veio ao mundo, né, para nos alegrar, e agora ficou mais difícil, mas não impossível. Deixa o Tulinho crescer mais um pouquinho, pé na estrada, vamos embora. Bora. Silvério. Ô, Carol, e o dia que ele esquecer, você bota ele pra dormir com a Meg. Outra coisa, Carol, quando o Silvério chegar em casa com o pé doendo, não faça nada, entendeu? Porque ele quase quebrou o estádio. Ô Silvério, notícia fresquinha aqui sobre a Libertadores, olha, segundo a Itatiaia, tá? A fonte é a Rádio Itatiaia, partida contra o Deportivo Lara deve ser alterada para quinta-feira no mesmo horário. A Conmebol deve oficializar isso nas próximas horas. O repórter Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia, estou acompanhando aqui no Twitter, antes do final do programa ainda busco alguma informação mais atualizada. Então o pessoal aí das caravanas que estejam indo para Belo Horizonte para o jogo da Libertadores, já está pistola já na internet em função disso, porque tudo combinado para amanhã, deve ficar para quinta. E o pessoal, inclusive o pessoal de Muriaé e da torcida cruzeirense de Muriaé, combinando de ir para Juiz de Fora ver o Cruzeiro e Tupi no fim de semana, presta atenção aí que pode ter alteração também na data desse jogo de sábado para domingo. Fiquem atentos, porque mudanças hão de haver. Tá certo, abraço pro Ronaldo Cabral, tá falando um belo programa, manda um abraço para todos da bancada, da Alinac, rumo à primeira divisão, é a torcida de todos nós. Deixa eu mandar um abraço aqui, que eu cometi um equívoco impressionante, mas eu tive um equívoco justificado. A justificativa vocês não precisam saber, mas vou mandar um abraço pro Jade, tá? Eu falei, o Jade é o preparador físico, ele trabalhou aqui no Nacional, na base, e ele tá, né, no clube lá de Vitória. Então, é porque ele mandou pelo WhatsApp do clube e que tinha uma outra foto. Então, por isso que é meu justificativo. Mas um abraço pro Jade, um profissional competentíssimo, estava no Baense também recentemente. É um cara que merece todo o nosso respeito e admiração, porque é um cara que eu tenho certeza que mais dia, menos dia, se já não tiver alçado voos ainda maiores, mais dia, menos dia, estará na preparação física do Nacional. O Jade, ele inclusive fala, né, que eles vão jogar o estadual do mês que vem, né, o Sub-15 e Sub-17, o Campeonato Capixaba, pelo Aster Brasil Futebol Clube. É um clube novíssimo, Fábio, fundado em dezembro do ano passado. Então, o Aster Futebol Clube, a princípio, no campeonato de base, e eles vão mandar os jogos lá no Kleber Andrade, lá em Cariacica, né, que é o estádio que volta e meia tem jogo lá do Campeonato Carioca ou de algum clube carioca jogando lá. Silvério, você sabe que há algum tempo a gente vem falando isso, desde a minha outra passagem aí pela TV Atividade, sobre a interiorização do futebol no Brasil, né? E o Espírito Santo é um estado muito interessante, principalmente por causa das praias, né? Você vê que seria muito interessante que o Espírito Santo pudesse ter um clube de maior expressão do futebol brasileiro, né? Também, não só o Espírito Santo, outros estados, como o Acre tenta ter lá através do Atlético Acreano, que tenta disputar, o Santos do Amapá. Eu gostaria de ver esses estados bem representados, né, em termos nacionais, né? E o Espírito Santo, tão próximo da gente, né, que já teve aí a Desportiva Ferroviária disputando o Brasileiro, o próprio Rio Branco, né? Então, que realmente se possa ter dentro do Espírito Santo um clube de expressão no futebol. Que seja esse, quem sabe, né? Que possa aí nascer, crescer forte, né? E ser uma força capixaba para entrar, para valer. Já pensou? Chegar no fim de semana, um joguinho, 6 horas da tarde no sábado, sai daqui de manhã, pega a praia, vai lá ver o jogo, passa o domingão também, domingo de noite está aqui de novo, pertinho da gente. Seria tudo de bom. Mas não é por isso não, é para que possa o esporte cada vez mais ser difundido em todos os cantos desse país. Tá certo. O Isaías Silva, né, ele tá mandando abraço, falando Nacional na primeira, vamos que vamos, NAC, eu e o Geraldo estamos ligadinhos. Um abraço aí pro Isaías e parabenizar sempre, né, pelo trabalho
na escolinha do Nacional, juntamente com o Ivan, né, com os garotos. A gente sabe a dedicação que vocês têm, o carinho que vocês têm pelos garotos e também o carinho que os garotos têm com você. A gente viu, né, por exemplo, ontem na entrada do campo. Mandar um abraço pro Dirley de Oliveira, né, Escolinha do Cruzeiro. Que legal essa integração. O pessoal da Escolinha do Cruzeiro entrando juntamente com os garotos também da Escolinha do Nacional, junto com os jogadores. Isso é bacana demais da conta. Cris, você vai ficar me devendo não, a sua opinião. Fica à vontade, sua opinião sobre o jogo de ontem. Quiser falar da arbitragem, quiser falar do Nacional, do América, fique à vontade, o espaço é seu. Silveira, o jogo muito movimentado, né? Eu gosto de ver o jogo assim, né? Eu falo que quebrando, né? Para lá, para um lado, para o outro. Questão da arbitragem, né? A questão ali do Gleison, né? Um abraço pro Gleison aí, tive a oportunidade de conhecer ele aqui no programa. É regra, né? Sem caneleira, né? Já com cartão amarelo, o juiz aplicou outro, infelizmente houve a expulsão. Foi penalizado, né? Aí as pessoas falam, prejudicou o Nacional, vai prejudicar o time. Claro, com menos um, claro que pode ser prejudicado, mas graças a Deus, né, o NAC saiu com a vitória, é isso que interessava para todos nós. E a outra questão também foi, eu não sei se você observou, Silvério, aquela substituição, né, do América Teoflotone, em que o jogador nem saiu de campo, o outro já estava lá dentro. Ou seja, tinha 12 jogadores do Teoflotone dentro de campo. E logo em seguida, na substituição do Nacional, o juiz fez aquela linda beldade de esperar o jogador sair, ainda lado oposto, para o outro entrar. Então, é aquele negócio, né? A arbitragem, ela é complicada? Sim, né? Erros acontecem? Demais. Mas é aquele negócio, igual eu estava até brincando com o Zaca agora há pouco, que nós temos, né, o observador da federação que fica, né, geralmente nas cabines observando. Se as pessoas, né, os torcedores, né, as pessoas que estão em casa, né, vendo aí, acompanhando pela atividade, eles têm que entender que o juiz, ele é penalizado depois. Né? Isso não fica impune para ele, né? Os erros dele, depois ele passa por uma repescagem, né? Fica vários jogos sem apitar. Eu tive a oportunidade, Silvério, de fazer, né, o curso de arbitragem com bacana. O professor Bozano. Então, assim, um pouquinho eu posso palpitar, né? Não gosto que xingue o juiz, né? Até mesmo que eu faço parte, como se diz, da equipe. Então, assim, mas eu também sei criticar. Né? Quando tá certo, quando tá errado, né? A questão de dar o gol pro goleiro, em vez de ser pro João William, é umas coisas que acontecem, mas infelizmente não tem como você bater, você xingar, é até pior, né? Relata na súmula e aí pode prejudicar o time, né? Mas aí um abraço, né, pra minha amiga Carol, que tá assistindo, né, pro Tulim querido, né, pra todo mundo aí que está nos assistindo. Agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui na TV Atividade, participando também, né, das transmissões com o Fábio, né, que é o culpado por me trazer para o futebol, né, das transmissões da Rádio NAC. O Zaca também, eu fico observando ele narrar. Quem sabe daqui uns dias eu não começo a narrar. Quem sabe, já vai indo, né? De comentarista já tá querendo essa vaga. Aí, tá vendo, Zaca? Você aposenta aí eu entro. Então você já começa falando menos né, mas vai nessa, né? Essa questão de numeração de jogador é o problema, porque não é comigo. O único número que eu sei é o número 10 do João William. É o número que eu sei. Já é um bom começo. E deixa eu destacar aqui que partida que fez o João William, que campeonato está fazendo o João William. Tá? Já são 2 gols que poderiam ser 3, né? Se aquele gol olímpico fosse dado. A participação ainda não tem esse número exato, mas eu prometo trazer ao longo da semana e na semana que vem a quantidade de participações que o João William tem em gols do Nacional, em bolas que a bola parada do João William é muito, muito boa. Então, assim, por exemplo, o terceiro gol tem participação do João William, porque ele bate a falta ensaiada para o pênalti, né, sofrido. Então, são as participações. Quando joga na área, não é assistência direta, dá lá o tumulto, é gol, é participação dele, né, na jogada. Então, a gente escuta, né, Silvério, que às vezes eu escuto nas outras cabines, quando os jogadores estão entrando em campo, quando o João William vai entrar, logicamente todo mundo já fala assim, aquele jogador ali é perigoso. Exato. De bola parada, ele... E um relato pessoal, o Helder Senna, né, que é o repórter lá de Teoflotone, ele falou, quer trocar uma ideia, para passar algumas informações sobre o Nacional, né, da campanha e tal. Ele falou, o craque do time é o João William, né? Eu falei, o João já tá sabendo, então é um jogador que merece realmente, e quando joga, como eu falei ali na entrevista, quando ele joga em Muriaé, joga em casa com apoio, né, da família, parece que tem sempre algo a mais, né, então, e tá perto de encontrar um número, de alcançar um número que é interessante, Fábio,
porque o João Willian tem atualmente 47 jogos com a camisa do Nacional em jogos oficiais, tá? Ele tá a 3 jogos de completar 50. Ah, mas 50 jogos só para um time igual o Nacional que tem calendário curtíssimo. É muito jogo, ué. Olha, é porque muito infelizmente jogo. a gente não tem os dados de antigamente. Tô falando de jogos oficiais mesmo. Porque deve estar lá no top, pelo menos top 10 do isso aí, olha pra você ver, 50 pelo Nacional, nós temos aí Botafogo de Ribeirão Preto, nós temos Ipatinga, nós temos Tupinambás, nós temos Tupi. Então o João Willian é um jogador que pode esquecer do João Willian no Nacional, pessoal. É a última temporada dele aqui. João Willian, tomara. Esse ano ele obrigatoriamente, né? Assim, tudo der errado para ele é Série C. Né? É jogador de Série B, quiçá Série A, jogador pronto. Mesma forma o Paulo Vitor, jogador pronto também, sabe? Eu não sei o que o Paulo Vitor está fazendo na reserva do Tupi, sinceramente, entendeu? Ele sabe lá dos calos dele, então a gente não discute. Agora, para ficar na reserva do Tombense ou do Tupi, deveria ter ficado no Tombense, mas é como eu estou dizendo, ele deve ter tido os motivos dele. São 2 jogadores que estão prontos e tem que realmente galgar voos maiores agora e é isso que a gente torce e certamente a essa altura do campeonato isso já está sendo tratado e consolidado para o fim do campeonato, o João Willian continuar e levar sua carreira adiante com muito sucesso. É um baita jogador, adquirir a plenitude da condição física, né? Não que ele não esteja bem condicionado, não é isso, é porque módulo 2 de Mineiro é diferente do resto. Vamos, sim, né, claro, considerar e realmente levar adiante aí essa carreira, porque o cara realmente é diferenciado mesmo, é um bom jogador. Viu, João? Agora, ó, baixa a bola. Baixa a bola. Isso aqui é um elogio do gordinho aqui. Baixa a bola e continua que você está no caminho certo. Não só destacando o João Willian, né, Silvério, mas todo o elenco do NAC, eu acho que estão de parabéns. A equipe se entrosou muito bem e com isso estão conseguindo, né, obter resultados positivos. As perdas, acontece. Futebol é assim, um dia você ganha, um dia você perde. Mas, né, Zaca? Tá indo muito bem e a gente tem que parabenizar isso. Porque um futebol, sem uma equipe entrosada, né, sem todo mundo estar ali, né, em prol do time, né, igual nós queremos obter o acesso, né, então tem que trabalhar em equipe, não tem jeito. O João Willian, excelente jogador, o Gleice, excelente jogador, toda a equipe está de parabéns, né? A diretoria também está de parabéns, né, pelas contratações. E aí, vamos esperar aí que o NAC... Tomara, né? Já estão fazendo hora extra nesse módulo 2. E falar, né, que o Mauro Galvão, que é o parceiro do Nacional, esteve ontem no estádio, está acompanhando o Nacional na medida do possível. Ele foi em Ipatinga, esteve contra o CAP, esteve agora também diante da equipe do América, está acompanhando, né, quando a Cris citou a diretoria, né, e também fazer esse detalhe aí, que o Mauro Galvão está ativo na diretoria, né, nessa parceria com o Nacional, está sempre aí em contato. O Vini falou assim, se o Duílio passou mal, imagina o Cuca quando assumir São Paulo. O Cuca está se recuperando, né, justamente. Balão de oxigênio do vestiário, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí ele tá falando assim, a Cris já puxou o tapete do Luiz, agora quer o do Zaca. Essa família Braga é um perigo. Ó, e o Janilton da Silva tá aqui no Facebook, tá falando, ela está certa, com excelentes observações, realmente soma muito para a equipe. Ó, tá com moral. Tá começando. Tá vendo? E o Rafael Barbosa pergunta quais jogadores estão suspensos para a próxima rodada. Apenas o Gleison, tá? Suspensão apenas do Gleison, pela suspensão automática, né, do cartão vermelho. O Nacional só tinha um jogador pendurado, que era o Léo Índio, que não foi punido ontem. Então, o Nacional apenas com esse desfalque. A gente vai chegando ao finalzinho do programa, só para falar sobre os resultados, né, da quinta rodada do módulo 2. Democrata de Sete Lagoas 0, Uberlândia 2, Cap Uberlândia 1, Coimbra 2, Serranense 1, Democrata de Valadares 0, Uberaba 2, Ipatinga 1, Nacional 4, América de Teoflotone 2. O Serranense lidera nas duas tabelas, né, oficial e a não oficial. O Nacional na tabela oficial, que é a da Federação Mineira, que vai dando os pontos, né, a cada rodada para as equipes que iam enfrentar o Tricordiano. O Nacional é quinto colocado, com 9 pontos, na tabela que já atribui, né? Por exemplo, a tabela do Globoesporte.com. Ah, qual tabela é essa? Do Globoesporte.com, todos os times já entraram com 3-0, né? Com 3 pontos e a vitória por 3-0 sobre o Tricordiano. Nessa,
que para mim é a mais real, né? Porque isso vai acontecer mais dia, menos dia. O Nacional está na vice-liderança, 1 ponto atrás do Serranense, Zaca. Muito bem. E o Campeonato Municipal da Prefeitura, deixa eu dizer aqui que teve a primeira rodada no final de semana com os seguintes jogos. Lá no Miguel dos Santos, em Teumã, a família São Cristóvão e o São Pedro empataram em 3-3. Isso no sábado à tarde. Também no sábado à tarde, lá no estádio Proletário, o Operário venceu o Portuense por 4-0. No domingo, pela manhã, lá mesmo no estádio Proletário, o Unidos, do Marquinho, do site Silvão Alves, venceu o Barcelona por 2-0. Perdeu para o Barcelona, não? Venceu? Venceu. Venceu o Barcelona? Venceu. E lá no Patrimônio São José, né, onde eu estive lá visitando a comunidade e fiquei muito contente com o carinho das pessoas e principalmente, né, com o tratamento que recebi, o Patrimônio Independente perdeu para o Estrela de Ouro lá de Belisário. Um abraço aí ao pessoal do Estrela de Ouro que trouxe a sua torcida, trouxe todo mundo para vencer. Venceu por 3-0. Amanhã, no Atividade Esporte, a partir das 5 da tarde, estaremos divulgando aí a segunda rodada da tabela. Registrar lá no Patrimônio que o Ronaldão, com seus auxiliares, fizeram um excelente trabalho. Não vou falar dos outros porque a divulgação do campeonato não divulga a arbitragem e aí nos dificulta no assunto. Beleza. Fábio, a Elizabeth, né, ela e o Marco Aurélio perguntando, Fábio, e a novidade do próximo jogo do NAC? Bom, na transmissão. Rapidinho, porque o Serginho já tá no nosso pé, vai lá. É porque tinha um gato passando aqui no meio da câmera aqui. O gatinho da mamãe. A novidade vai ser o seguinte, pessoal. A Rádio NAC e a Rádio Atividade estarão linkadas com a Mundo Melhor, lá de Governador Valadares, da equipe do Osmar Xavier, no streaming, tá certo? Então você vai ouvir pelo 870 da AM ou pelo www.radionac.com.br a mesma transmissão. No Facebook, você vai ver o jogo ao vivo, tá? Com a minha narração, a narração de TV, comentários do Zacarias Fernandes e do Luiz Martins e o som ambiente do estádio. Só que veja bem, a imagem que nós podemos fazer é a imagem espelhada da federação, tá? Então nós vamos ter o som ambiente do estádio, nós vamos ter as entrevistas na transmissão. Vai ser um negócio muito legal, um negócio inovador, diferente. E você vai poder escolher. Você gosta de rádio? Liga no 870, vai para a internet no radionac.com.br, você vai ter a mesma transmissão. Ou então, vai para o Facebook. Agora, só não te aconselho dessa vez a ir para o rádio e para a TV, né? Para o Facebook, delay. Porque vai dar delay. Aí não vai ficar legal. Mas lá no Facebook, você vai ter o Fábio narrando para a TV com os comentários do Zaca e do Luiz Martins. Então a gente vai fazer uma coisa diferente, bacana, e você vai ter aí um cardápio de opções onde você vai poder escolher onde você vai querer ouvir ou ver o jogo, tá? Então vem com a gente, segunda-feira vai ser especial. Vai ser uma transmissão com mesa redonda, os papas da matéria, Zaca e Luiz Martins, na minha companhia, e a gente levando para você essa transmissão do jogo. E já agradecendo ao Osmar Xavier, que fechou com a gente essa transmissão. Certamente outras emissoras vão estar fechadas com ele também, mas o Osmar é um dos caras mais sensacionais que tem no Rádio Mineiro e vai trazer toda a emoção dessa partida, e você não vai perder também se preferir o rádio e quiser apenas ouvir. Beleza pura? Era isso. Fábio, aquele outro assunto fica para a semana que vem. Teremos tempo. O Silvério parece que vai em Valadares. Eu tô confirmando. Né? Mais 1 minuto e meio aqui? Pode ser? Produção? O Serginho liberou, então liberou? Vamos lá. O assunto é um assunto muito sério. Muito sério. O assunto é muito sério, gente. E eu acho que tem que ser abordado, porque é o seguinte, eu já tô querendo falar isso aqui tem muito tempo, mas por vários motivos eu me ausentei do programa, ou não teve, enfim. Essa situação de pessoal da Polícia Militar fechar a parte do estádio, né, ela vai de encontro, né, no sentido de ir contra, que tem gente que acha que de encontro é ir a favor, não, vai contra a própria estruturação que foi imposta ao Nacional Atlético Clube na construção do estádio. Quem estava lá em 2014 e viu a inauguração do estádio percebeu, e eu quero aqui lembrar aí, pedir o Jorge Férez para não deixar eu falar bobagem, que depois do estádio prontinho, para que ele tivesse os laudos,
foi o Nacional obrigado a construir todas aquelas rotas de fuga para o gramado. Aquilo foi construído às pressas para que o NEC, né, vestido de NAC, enfim, vocês lembram, né, pudesse estrear jogando no gigante da 356. Por que isso? Para facilitar escoamento de pessoas. Ninguém achava que o campo seria tomado de um público tão grande quanto a capacidade do próprio estádio. A maior capacidade, né, o maior público desse estádio até hoje, oficialmente, foi alguma coisa em torno de 6 mil e poucas pessoas no jogo do Fluminense. Os públicos do Nacional são, em média, da ordem de 1.500, teve aí 2.000, no último jogo teve alguma coisa em torno de 2.000 e poucas pessoas pagantes. Sim. Então, o que acontece? Essa situação de você, literalmente, fechar a grande parte do estádio e deixar as pessoas em apenas uma parte do campo, vai totalmente contra as próprias rotas de fuga que existem. Quer dizer, numa situação de emergência, essas rotas de fuga estão tapadas, elas estão dificultadas. Então, eu não consigo conceber como uma medida de segurança, em face de um pouco efetivo, ou em face de uma estrutura logística, né? Como é que pode fazer uma situação dessas? Eu queria fazer um apelo ao pessoal da Polícia Militar, vou me dirigir ao Coronel Joedson, que é a pessoa da Polícia Militar que eu conheço, né? Não sei se é ele que está no comando, é o comandante, se é ele que cuida disso, enfim. Está cheio de batalhões hoje, né? Hoje tem batalhão de choque, hoje tem batalhão de trânsito, deu uma mudada esse negócio aí, e graças a Deus, com polícia eu só mexo porque conheço amigos lá, né? Não me envolvo com polícia, graças a Deus, só para o bem. Então eu queria pedir na pessoa do Coronel Joedson que essas coisas pudessem ser revistas, né? O público de Muriaé é um público pacato, aqui não tem briga, mesmo quando vem outra torcida. Não faz sentido impedir que o torcedor transite pelo estádio. Isso aí é uma coisa que não faz bem para ninguém, né? Não está fazendo bem nem para a própria polícia. Então não há vantagem nenhuma em se fazer isso, né? Então eu queria fazer esse apelo para que essa logística possa ser revista. E eu tenho certeza, eu não tenho procuração de ninguém, nem da TV Atividade, mas eu tenho certeza que eu estou aqui falando em nome de muita gente que concorda comigo, né? E coloco isso para as pessoas e gostaria até de que essas pessoas repercutissem, favoráveis ou contra, a isso que eu estou falando, para que a gente pudesse fazer um coro democrático, de gente a favor e gente contra, e pudesse levar o resultado desse coro, né, adiante nessa discussão. Tá? Eu queria deixar esse recado e colocar essa situação mesmo para que a gente pudesse acabar com esse tipo de situação e deixar o pessoal circular lá no estádio. Os bares não estão sendo abertos, mas se tivessem, estariam impedidos. Os banheiros próximos dos bares atrás do gol estão impedidos. E a própria circulação das pessoas. Numa situação de fuga, as rotas de fuga que o Nacional teve que gastar dinheiro para fazer estão travadas porque ali não se pode passar por força de uma determinação policial, a meu juízo, pelo menos, totalmente sem sentido. Muito obrigado aí pela atenção e, por favor, vamos repercutir esse assunto para a gente tentar chegar aí numa decisão mais correta, mais contundente e colocar essa situação de uma forma melhor. Era isso. Perfeito, sem mais. Vamos para o sorteio. Vamos então ao sorteio de hoje, agradecendo todo mundo que participou, todo mundo que está ligado até agora na nossa programação. Pedir ajuda aqui, né, do Zacarias, da Cris, do Pedrinho, que já está posicionado ao meu lado, ao Fábio também, para a gente fazer o sorteio, começando com o almoço Marmitex da Cozinha do Nery, que atende pelo telefone 98809-3242. Está precisando de um almoço? Pode ligar no 98809-3242 e o Nery vai entregar lá no seu endereço de escolha, seja na sua residência, no seu serviço, enfim, onde você escolher. Pedir ao Zacarias Fernandes, Zaca, o número de 1 a 37. 1 a 37, o número que vai levar, então, o Marmitex da Cozinha do Nery. Quem ganhar, ligar no 8809-3242, Zaca. Muito bem, vamos colocar o número do Joia da Terra, João William, 10. Número 10. Número 10 é o Marco Aurélio Lacerda, que está sempre participando conosco. Ô, menino bom. Marco Aurélio Lacerda vai levar, então, o almoço Marmitex da Cozinha do Nery. Marco Aurélio, então, 8809-3242. Qualquer dúvida também, você entra em contato pelo WhatsApp, né? A gente está sempre aí trocando algumas ideias. Aí eu te passo também esse telefone por lá. Pedir ajuda da Cris. Ô, Cris, número de 1 a 37, quem vai levar aí uma ducha completa do Lavador do Saulinho. Lavador do Saulinho que fica no centro da cidade, na rua Capitão Evaristo de Carvalho. É aquela rua, né? Sempre essa referência entre o do Festas e o cartório do BIM. Então é só entrar ali no comecinho,
tem o lavador do Saulinho, que além da ducha tem a geral, tem a meia geral, higienização de estofados, limpeza, seco, isso e muito mais no lavador do Saulinho, o número de 1 a 37. Vou falar o número do meu filhote aqui, número 8, a idade dele. Número 8 é a Mariana Aquino, do bairro José Cirilo. Mariana Aquino, do bairro José Cirilo, vai levar então a ducha completa do lavador do Saulinho. Mariana, se quiser passar um outro nome, né, pra gente, a gente repassa lá pro lavador do Saulinho. Na verdade, você vai até a banca do Binha, tá? Já vai ter um voucher lá te esperando para você retirar o seu prêmio, você depois levar o seu automóvel, a sua moto, enfim, para levar uma ducha completa. Quer falar de uma vez ou quer ficar por último, Pedrinho? Por último. Então eu vou ao Fábio, o Fábio de 1 a 37, quem vai levar agora um carimbo do Rei dos Carimbos. Rei dos Carimbos que fica no Mar Center Shopping, na sobreloja, no quiosque ali, procurar o Thiago ou o Apoliano. O Thiago que tá ficando fininho, hein? A bicicleta, tá dando até vontade de andar de bicicleta, porque tá fininho, é torcedor do Nacional, é membro da torcida uniformizada do NAC e é nosso parceiro aqui também no programa, 1 a 37, Fábio. Ô, Thiago, um abraço pra você, viu? Obrigado aí pelos elogios, né? Outro dia você me deu uma maior moral lá no grupo do Zap. Muito obrigado. E eu fico até feliz de poder ser eu o cara pra carimbar aqui o sorteio do Rei dos Carimbos. Você sabe o número, né? 17. Número 17, sempre o 17. Ele é parceiro do Silvério aí lá do Talibã. Barbudo também. Eu tenho que emagrecer, aí eu vou ficar igual. O número 17 é o seu Geraldo lá do Planalto. O seu Geraldo do Planalto, que também participou da nossa programação, vai levar então o carimbo do Rei dos Carimbos. Seu Geraldo, pode passar direto lá no Rei dos Carimbos, no Mar Center Shopping, na sobreloja, e retirar então o seu prêmio. Antes do Pedrinho, então, ainda tem um arrumadinho lá do churrasquinho do Jacaré, que fica na Praça do Trabalhador, no bairro da Barra. Arrumadinho, então, que é o arroz, né, com a carne, com farofa, com vinagrete, enfim, isso e muito mais. E tem muita coisa gostosa lá. Lá em Tombos chama Jantinha. Jantinha? Aqui é o arrumadinho, lá no churrasquinho do Jacaré. Fica na Praça do Trabalhador, no bairro da Barra. Inclusive, quem ganhar, tá, gente, vai pegar lá na banca do Binha o seu valezinho, o seu voucher para retirar o prêmio lá no churrasquinho do Jacaré. Vamos lá. Eu já comi. Vai lá. É bom, né? Muito bom. Zacarias, 1 a 37, quem vai levar? 33. Número 33. Número 33, a idade de Cristo, né? Quem vai levar é o Jailton Pereira. O Jailton Pereira vai levar, então, o churrasquinho. Tá vendo, Jailton? É isso aí, Jailton. Mas não vai à noite, não. Não me diz, tem que De noite, não. Tem que ir à noite, Jailton, porque lá funciona à noite. Por ironia do destino, você vai ter que ir à noite. Mas o Jailton, Jailton, de noite, tá vendo? Mas o Célio vai te emprestar os óculos de visão noturna. As coisas funcionam à noite. Tá certo, churrasquinho lá do Jacaré. Então, Jailton, passar lá na banca do Binha primeiro e depois retirar o seu prêmio. Abraço, obrigado pelo apoio de sempre. Tem uma última notícia aqui. Lá do Cruzeiro? Já acabou aí o sorteio? Falta um ainda, mas... acaba ele aí que a gente... E depois termina com a notícia. Pedrinho, número de 1 a 37, quem vai levar um cachorrão do Português. Cachorrão do Português fica no centro de Muriaé, em frente à Matriz São Paulo. Quem ganhar também pegar o voucher lá na banca do Binha. Número de 1 a 37. Número 1 é o Wanderson Campbell. O Wanderson Campbell do bairro João 23 vai levar então o cachorrão do Português. Passar então na banca do Binha, retirar aí o seu valezinho, o seu voucher e depois pegar o prêmio no Cachorrão do Português. Fica em frente à Matriz São Paulo, no centro de Muriaé. Última notícia, Fábio. Bom, eu prometi que eu faria aqui uma atualização. O Cruzeiro já concordou com o adiamento da partida para desespero da sua torcida, principalmente o pessoal do interior. Acontece o seguinte, há 2 horas atrás, o Deportivo Lara ainda estava na Venezuela porque a empresa contratada para fazer o transporte precisa de uma autorização da ANAC para voar no Brasil. E essa situação, vocês sabem, tem toda uma burocracia. Então, em termos de clube, está tudo certo para quinta-feira. A Conmebol precisa de autorizar isso, validar isso, mas certamente só vai fazer depois que eles levantarem voo. Coisa que até pelo menos 2 horas atrás não havia acontecido ainda. Então, a torcida do Cruzeiro, principalmente, vamos ficar muito atentas, porque muitas mudanças poderão acontecer. A primeira provável é a mudança para quinta-feira, mas quem sabe até a possibilidade existe sim, por que não, de não realização dessa partida contra o Deportivo Lara pela Copa Libertadores e com reflexos no jogo do Tupi do fim de semana. Vamos ficar atentos aí nas informações, pessoal. Beleza. Um abraço.
Abraço, o Célio mandou aqui. O Jailton não vai poder pegar o prêmio, é à noite. É à noite, então... E o Jailton que tá acompanhando. O Jailton, não sei se saiu, entrou, voltou, tá? Ganhou, que foi sorteado pro ganhar um arrumadinho lá do churrasquinho do Jacaré, passar na banca do Binha, tá? A partir dessa quarta-feira de manhã. Então a Ringing Brothers Auditations acaba de anular, impugnar o sorteio do Jailton. À noite ele não pode, sorteia outro. Brincadeira. Brincadeira, Jailton. E a gente marca um novo encontro. Obrigado mais uma vez a todos que participaram conosco, que estiveram aqui conosco, nos dando a audiência. A gente marca um novo encontro, se Deus assim permitir, na próxima terça-feira, tá, gente? O NAC joga a segunda contra o Democratas de Valadares, se Deus quiser mais uma vitória. Até lá, se Deus assim permitir.